E aí um cara falou assim, pô, mas esses caras, meu irmão, pô, isso aí que dá, ficar vivendo de pintar de meio-fio. Eu falei, cara, você sabe qual é o lance do pintar o meio-fio? Assim, é o maior cheque de humildade que o profissional tem. Porque você imagina, porque dentro do batalhão de comandos, o nego pinta o meio-fio. Sim. Dentro do FE, o cara pinta no Toneleiros, na brigada. Você imagina você dizer para um cara que o exército gasta, a marinha gasta milhões para treinar o cara tem o melhor preparo físico da idade dele, o cara tem o melhor treinamento que o país pode dar para ele, mas o cara chega para ele, meu irmão, memento mori, vamos pintar o meio-fio aqui para você entender que... Ele virou e falou assim, falou, o que você quer? Eu falei, eu quero fazer o Mundial do Ironman quando? Ele falou, não, é você e a torcida do Flamengo, né? O que vai dizer se você vai conseguir é a prova da Ironman. Eu falei, mas como é que é a prova da Ironman? Ele falou, não, é isso, aquilo. Eu falei, meu irmão... Eu falei, mas como é que é a dinâmica da prova? Ele falou, não, você vai nadar, aí você vai pegar a bike na transição, aí tem os special needs na cada quanto quilômetro. Eu falei, não, você quer tratar? Eu falei, pô, que hora que a gente para beber água? Ele falou, a hora que você quiser, pô. Você bota água na bicicleta. E comida, ele falou, então, na bicicleta você tem os special needs a tantos quilômetros, você pode deixar ali uma alimentação, você pode levar em você, e na corrida você come, tem hidratação. Eu falei, é isso? Ele falou assim, é. Eu falei, pô, Hope, raça e vibração, eterno herói! Eu estou aqui para te fazer um convite muito importante. Está acontecendo agora a Operação Transição. E se você é militar ou veterano das Forças Armadas e quer aprender a como utilizar os atributos militares na vida civil, se inscreva agora no link da descrição deste vídeo. Se prepara, porque o conteúdo que vem a seguir pode transformar a sua vida. Hope Raça, muita vibração, eterno herói. Prazer imenso estar com vocês aqui de novo, mais um episódio. Lembrando que você acabou de ver aí um vídeo falando sobre a Operação Transição, que traz clareza para você que é militar, para você que é veterano, para você que é parente do militar, para entender o que o mundo corporativo espera de você e com seus atributos, qual é a oportunidade que você vai seguir na sua transição de carreira. O eterno herói está aqui pronto para te ajudar nessa próxima missão. A missão continua, o legado ele está vivo. Então manter a missão é a nossa força. Ó, é o seguinte, hoje estou recebendo um camarada aqui de 1993, entrou nas Forças Armadas, tinha o sonho, o desejo de ser paraquedista militar, conseguiu se formar, chegou a cabo paraquedista, e lembrando, né, que dentro das Forças Armadas, cabo é cabo, hoje é advogado, hoje é um especialista na parte jurídica e tem muito a contribuir com você, com a nossa missão aqui. Lembrando, existe vida após a baixa. Na minha frente aqui o nosso convidado, irmãozão, prazer te receber aqui. prazer é meu, que agradeço, prazer é meu. cara. Christian Sempre bom Pinheiro, falar de- mais conhecido como Cabo Cabo Anthony. Mas o sotaque tinha outro nome, não era isso? Tinha. Fiquei um tempo sendo chamado de Antônio, mesmo com o nome de Anthony, né? Fui até a formação. Isso Antônio. foi uma piada. Para dar aquela baixada de moral normal da brigada, né? Sim. Só pra cachear. Só para cachaça. Sargento Josué. Ele viu e falou: não, Antônio é para suas negras. Aqui tu vai ser Antônio. E foi Antônio até o ser paraquedista, cara. Foi inferno. Irmãozão, prazer imenso te Prazer é receber meu, cara. aqui. Cara, a gente já vem falando um tempo aí Aham. no Instagram com a missão da Eterno Herói, junto à tua vivência e experiência. Como é que foi pra você, cara, esse início nas Forças Armadas? Qual foi o sonho? Quem te incentivou? Uhum. Né? É filho de general também? Como é que foi essa situação? Não. Cara, na verdade, é vocação, eu acho, né, cara? Assim, eu desde pequeno eu brinquei de Falcon, sou da geração do Falcon, da geração do Comandos em Ação, dos filmes do John Wayne, Invasão à Normandia. E assim, eu sempre gostei, sempre li muito sobre guerra, desde pequeno. Assim, eu com 10 anos eu ganhei uma coleção da minha avó sobre todos os eventos e unidades da Segunda Guerra Mundial. E eu bati em Guadalcanal, que foi a primeira divisão de fuzileiros navais americanos da Guerra no Pacífico. Aquilo ali me apaixonei pelos caras, pela história. Para quem não sabe, foi a primeira unidade militar do mundo a usar uma caveira
como, né, as pessoas falam muito do Fuzileiro vencer naval a americano. morte lá da história do SAS na Sim. Segunda Guerra Mundial, que nunca existiu, mas a primeira unidade a usar uma caveira foram os Riders dos Marines na primeira divisão, e aquilo aí foi me apaixonando. Tinha um livro, Os Paraquedistas, contando a história dos Fallschirmjäger, né, que foram os primeiros paraquedistas militares da história. Eu sempre fui meio nerd com isso, né? Eu sou da geração do Rambo, e óbvio tinha o meu pai ali do meu lado, né, cara? Assim, eu morei numa rua, sou de Niterói, na verdade nasci em São Gonçalo, meu pai foi transferido para o interior, aí voltei para Niterói. Quando meu pai volta para Niterói, a gente vai morar na região oceânica, era um loteamento tipo igual da Barra antigamente, era todo feito pelo BNH, e os primeiros beneficiários dos planos eram funcionários públicos federais, né? Então na minha rua tinha gente da Marinha, tinha delegado de Polícia Federal, meu pai era o único do Exército, mas tinha aeronáutica, tinha... Então assim, a minha infância foi em torno desses caras, e tinha uma figura icônica, que era um oficial do Corpo de Fuzileiros Navais, e que ele era Comanf, ele foi do primeiro contingente que foi para a Antártida, na época, não sei agora qual é o posto dele, já deve ter chegado ao almirantado, já deu baixo, mas era o TV, ele era Comanf, e ele falava muito que o único curso que ele teve dificuldade de fazer foi da tropa paraquedista, aquilo ficou na minha mente, né, cara? Eu comecei a migrar para estudar as unidades de elite, né, por conta do... Estou ali com 15, com 13, eu li aqueles livros Já era sobre... papirão já. Já, cara, assim, eu tenho várias histórias engraçadas na brigada por causa disso, né? E eu sempre ouvi falar dos paraquedistas, né, cara? Só que eu era aquele gordinho do bullying, né, cara? Eu era o contraponto da brigada paraquedista. Eu era aquele cara, por exemplo, meu nome é Anthony Christian Pinheiro. Então, eu só era chamado pelo nome na sala, na chamada. O resto era gordo, rolha de poça. E muito colado com meu pai, cara. Eu ia pro quartel com meu pai, ia para as unidades, eu vi tudo. Eu vi comissão de seleção, eu vi treinamento de formação básica de recruta. Meu pai artilheiro, eu vi peça atirando em Macaé. Eu vivi aquilo ali, né, cara? Meu pai me pediu, o que você quer de Natal? Eu falei, o próximo acampamento que você for, eu quero estar junto. Era bem assim, né, cara? E, óbvio, conheci vários paraquedistas, mas o paraquedista na década de 70 e 80, que era a minha infância, ali era uma coisa meio mística, né? Eram os caras que apareciam, mas ninguém via, né? Ninguém Então, sabia onde. meu pai foi servir no Forte Imbuí, foi a última unidade que ele serviu, e meu pai jogava vôlei. Então, assim, e quando eu estava na brigada era isso também. Muito do preparo físico da brigada vinha das preparações da CDE. A gente, na brigada, no meu ano, tinha todos os caras da pista de corrida de orientação, treinavam na CDE, então teve essa conexão. Meu pai conhecia muito paraquedista, né, cara? Então, assim, os primeiros caras do comando que foram para o Pico da Neblina, na Amazônia, os caras frequentavam a praia, jogavam vôlei. Aí eu via as medalhas, mas até a cabeça era no fuzileiro, né? Sim. E naquela época, uma fase do curso de Forças Especiais já era ali no Imbuí. Acho que a parte de mar ali, flutuação. Porque você tem a primeira praia, o Rio Branco, a segunda é o Imbuí, onde hoje é o curso de comandos, né? Cara, e um dia depois da escola, tava para fazer 14 anos, eu acho. Eu tô vendo ali, cara, uma cena que para mim foi um choque, né? Primeiro que naquela época todo mundo usava VO, ninguém usava camuflado. Eu chego, tem um cara de boot marrom, camuflado, com um chapéu preto com um número, e um outro cara em pé, vestido do mesmo jeito, o gorro dele não tinha número, mas, meu irmão, cacheando o cara, mas assim, a madeirada mesmo, literalmente. E aí eu parei ali perplexo, cara. Eu tinha acabado de vir da cantina, tava com a Coca-Cola na mão, a coxinha, fiquei parado olhando aquilo ali. E eu já sabia que aqueles caras não eram dali, não eram. Aí meu pai veio me procurar, eu tô parado, que era perto da sala dele, ele falou, o que você tá olhando aí? Eu falei, não, aquele cara ali. Aí eu falei, esses caras são quem? É bem coisa épica, né? Pô, meu irmão, vocês são os caras da Brigada Paraquedista, é tudo maluco, cara. Eu tô tendo curso de FE aqui, eu larguei tudo e fui ver, né, cara? Subi na muralha e fiquei vendo os caras na água ali flutuando, e aquela gritaria. E aí, quando eu voltei, meu pai me mandou a real. Eu falei, e eu li, eu falei, caraca, todos os livros que eu leio, para qualquer unidade de elite, você tem que ser paraquedista, né? O cara, todo mundo passa por isso. E qual era a parada ali? Os caras tinham, sei lá, 5 minutos para comer e era no lixo do rancho, no latão de lixo do rancho. Eita. E o cara atrasou, sei lá, segundos. Aí meu pai falou assim, pô, mas tu não vai conseguir ser paraquedista com essa barriga que você tá aí? Tu não vai conseguir, não. Com a coca na mão. Meu irmão, na hora virou uma chave, eu falei, cara, eu cheguei em casa escondido, fui pagar 10 flexões, nada. Fui tentar fazer 20 abdominais, nada. Eu falei, cara, o sonho vai por água abaixo, né? Meu irmão, ali começou uma mudança na minha vida. E aí eu esqueci um pouco, fiquei focado na imagem daquele cara e nas conversas desse oficial fuzileiro, Comanf. Eu falei, cara,
Eu tenho que ser paraquedista, tenho que ser paraquedista, qualquer coisa que eu for. Como é que nego não me falou que eu tinha que ser paraquedista para ser comando, os capacetes? Meu irmão, comecei a treinar sozinho, peguei os livros do meu pai, ele me ajudou um pouco. Cara, só sei que eu emagreci, virei um moleque do treinamento físico, comecei a treinar boxe e fiquei com aquela história na cabeça. Eu vou pro Fuzileiro Naval, mas eu tenho que ser paraquedista. Eu falei, cara, aí comecei, a escola foi chegando no final, eu estudei no Colégio Curso Tamandaré, o meu segundo grau. E aí o dono da escola era um almirante aposentado e veio um porta-aviões americano e parou, ele fundiu ali na Bahia. E ele levava os alunos, eram 3 turmas, uma da AMAN, uma da AFA e uma da Escola Naval. Eu estava na turma da Escola Naval, me preparando para a prova da Escola Naval. E aí, cara, cheguei lá, ele levou a gente, chegou lá no deck do navio, cara. Tinha um grupamento de fuzileiro, aquelas armas todas que eu via na televisão, nos filmes do Rambo. E o maluco falando português, cara, fluente. Aí eu cheguei pro amigo meu e falei, meu irmão, o cara é muito profissional, bicho. O cara fala português igual. Aí eu fiquei ali, passei, aquela apresentação que tem no Exército, Sim. né? Que a gente passei, quando eu cheguei no cara, eu falei assim: posso perguntar uma coisa para o senhor? Ele, pode. Onde é que o senhor aprendeu a falar português? Ele falou, pô, sou brasileiro. Eu falei, ele, não, eu sou brasileiro, nasci no Rio. Eu falei, mas como você conseguiu ser fuzileiro naval americano? Ele falou, não, eu servi aqui, mudei para os Estados Unidos, ganhei o green card de residência, me alistei. Eles estavam indo para o Golfo, cara. Isso era. O porta-aviões ia sair daqui para a Primeira Guerra do Golfo, ia completar o contingente que já estava lá. Eu falei, tá, mas como é que você fez? Aí ele falou, não, aqui eu terminei a escola, fui para a tropa paraquedista, fiz a CIAPREC, dei baixa na CIAPREC, mudei para os Estados Unidos. Eu falei, mas é assim? Eu falei, pô, então até para servir no fuzileiro naval americano você tem que ser paraquedista? O cara falou, não, você pode ser, mas se você for aqui é melhor, né? Rapaz, aí eu fiz o link direto. Cheguei em casa, aquela notícia bomba no jantar, eu não quero mais ir para a escola naval. Eu vou me alistar, eu vou para a tropa paraquedista. Cara, meu pai Tá quase doido. saiu do corpo, né? Porra. Depois de 2 anos pagando a escola. E aí eu comecei, né, meu irmão? Aí eu comecei a ver o que o PQD fazia. Levei 1 ano me preparando, bicho. E eu morava região oceânica ali de Niterói, perto da praia de Itacoatiara. Então, era todo dia, religiosamente, barra flexão, uma corridinha Direto. michuruca, natação, corrida na areia. Levei o ano inteiro esperando a escola acabar. Não me apresentei no primeiro ano para terminar a escola. Meu irmão, e fui, né? Eu fiz uma reunião o cara falou assim: se você for no consulado americano, pede para falar com o adido militar, que o cara vai te dar todas as barbadas. Eu falei, mentira, né, cara? E eu estudava no Tamandaré da Cinelândia, era perto ali do consulado. Eu falei, vou lá um dia, né? Eu peguei um amigo meu e fui lá, falei com o cara, entrei pelo lado errado, você tem o lado do Vista, aquela entrada da frente, é justamente a entrada. Eu cheguei, bati no vidro, cara, e brotou um fuzileiro naval americano, meio fardado com aquela roupa. Ali eu já tava, né, meu irmão? Meu irmão, o que que é isso, né? Visualizando Já já. estava me vendo ali dentro. Aí eu falei, eu queria falar com a Dildo militar. O cara, não, você tem reunião, tem hora marcada? Eu falei, não, então você tem que marcar uma hora. O cara falando um portunhol ali mais. Aí eu marquei uma hora, voltei no dia seguinte, e o cara me atendeu. Ele falou, não, se você tiver uma experiência militar prévia e alguma unidade de referência, você tem uma facilidade na hora do alistamento lá, porque você vai num guichê de alistamento, você vai dizer que você já tem uma, né? Eu falei, e se for Brigada Paraquedista do Brasil? Ele falou, pô, se for essa, você entra direto, porque é uma das que a gente reconhece como tropa de excelência do Exército Brasileiro, o plano estava pronto, né? Meu irmão, aí as coisas foram acontecendo, os dados foram sendo jogados, né? E assim, foi muito engraçado. A minha entrada, cara, né? E meu pai meio contrariado ainda, né? Eu falei, cara, não tem jeito, eu vou ser paraquedista, eu já estava com aquilo na cabeça, eu sei que já estava fazendo, sei lá, 100 e tantas flexões, 30 barras direto, a corridinha continuava michuruca, né, bicho? E aí eu fui me apresentar para fazer a Isso, seleção, 92 ainda. 93. 93 já? Foi 92, foi É. finalzinho de 92. E até então não tinha, assim, era uma expectativa, a realidade é outra coisa, né? Aí eu cheguei, na época a gente se apresentava no terceiro BI em Niterói, né? Aí e eu já sabia aquilo tudo, porque meu pai viveu de fazer isso, né? Meu pai foi braço direito do general SS1 do CML antes, então meu pai falava disso, levava aquelas provinhas para casa. Aí meu pai falou assim: ó, o bizu que eu vou te dar, você quer para onde? Eu falei, eu quero ir pro 25 BI PQDT. Bis. Porque eu já tinha estudado a história da brigada, sabia que lá era o berço da infantaria, os caras vieram dos Estados Unidos, a escola foi ali.
Eu já estava assim, eu queria marcar o gol, né? Meu pai falou, então você vai fazer o seguinte, você vai chegar lá no Psicotex, você vai marcar todas aquelas loucuras que nego marca, lá explodir bomba, barco, fazer isso, patrulha. Aí eu cheguei e marquei. Antes disso, antes de marcar o teste, né? Um... Não, primeiro você faz o teste, exame médico, o caralho você deixa stand-by, né? Voluntário. Voluntário para trabalhar paraquedista. Aí o cara levou a gente para um campo de futebol, meu irmão, sei lá, eram 300 moleques cada onda daquela. Eu tava na minha onda dos 300, tô sentado ali, aí o cara veio explicar, agora nós vamos começar a parte de qualificação, para saber para onde que os senhores vão e tudo mais, né? Porque vocês vão ter que se apresentar em outra unidade, aqui é só a seleção. Mas antes o sargento fulano de tal quer dar uma mensagem aqui. Meu irmão, bota um cara que devia ter, sei lá, 1,65 m, da tarracada da engenharia, que é voluntário para tropa paraquedista. Eu, pá, meu irmão, igual criança, né? Aí eu tô com o dedo levantado, tô vendo que todo mundo atrás, na minha frente, tá olhando para mim, né? Aí eu olhei para trás, não tinha ninguém, era só eu. Aí ele falou, ó, guerreiro, viste aquela barra lá? 10 barras e 20 flexões, pode ir lá. Eu falei, era só isso? Agora você fica sentado aí. E o nego foi rodando, né, cara? De vez em quando ele brotava, PQD, 10 barras, 20 flexões, meu irmão. E nego... Falei, cara, eu não vou, né? Falei, eu nunca tinha visto aquilo ali, né? Falei, cara, na minha cabeça, lógica de filho de milico, né, que já fez isso. Falei, lógico, cara, agora me mandar ali, ele vai me dar um papelzinho, eu me apresento no batalhão. Aí ele, quando todo mundo acabou, ele, PQD, pode vir. Ó, amanhã, tal hora, na Vila Militar, no Centro de Instrução, General Penha, Brasil. Aí começou a aventura, né, cara? Aí eu fui. Sonho, começa a ficar mais O claro. muro começa a ficar alto, né? Meu irmão, eu não sei como é que funciona hoje, sinceramente. Eu sei que eu cheguei lá, me apresentei, isso era, na verdade, isso foi numa sexta, eu fui na segunda. Me lembro como se fosse hoje, cara. Sargento Brasil, um dos caras cascudo da época do Centro de Instrução. Bem conhecido isso aí. Ele deu uma palestra de como você devia usar o papel higiênico, porque só tinham 2 rolos de papel higiênico no banheiro da área de estágio, e eles não iam gastar papel com conscrita. Meu irmão, eu olhei assim, é inumano, ninguém vai ao banheiro, né, bicho? E ele só aquela linguajar, né? Meu irmão, só sei que a gente chegou. O primeiro dia foi a corrida, no segundo dia foi a corrida e a flexão, no terceiro a corrida, a flexão e a barra, depois a corrida, a flexão, a barra e a abdominal, na sexta-feira da corrida e a corda. E aí coisas. Aí, meu irmão, no abafo, né? E assim, a corridinha era aquele 13.200, naquele miguezinho ali. Eu falei, pô, se for só isso aqui, meu irmão, vou correr bem pra caramba, né? Chegou no dia da corda, cara, e meu pai foi reprovado na área de estágio no teste de corda, né? Porque reprovava. No teste de entrada da área tinha corda. Meu irmão, eu falei, eu nunca subi nessa corda, não sei nem como é que funciona, né, cara? Aí fiquei olhando para aquilo ali, né, cara, perplexo. O ponto de ônibus era em frente à área de estágio. Peguei o ônibus, né? Tô sentado e tô encarando ali, entra um cara, senta do meu lado. E aí, como é que foi? Eu falei, opa, não, tá indo tudo bem, né? Tá caminhando bem. Amanhã é o quê? Eu falei, senhor, acho que amanhã a gente vem aqui, mas uma das coisas que tem que fazer é subir aquela corda ali. Você já subiu? Eu falei, nunca subi. Ele falou, você vai fazer o seguinte então, você vai chegar em casa, tem um bombeiro perto da tua casa? Eu estava na casa da minha avó no Barreto, tinha um bombeiro ali do centro de Niterói. Falei, tem. Ele falou, então tu chega lá, vai ter um PQD perdido lá dentro. O bombeiro é cheio de PQD, você vai perguntar, se não tiver, não tem problema. O bombeiro sabe subir na corda. Você vai passar a tarde inteira lá, tu vai fazer o seguinte, ó, você não passa a mão do queixo, bracinho curto, meu irmão, se tranca e sobe. Você sabe como é que funciona ali? Eu falei, não, não sei. Ele falou, ó, lá em cima vai ter uma linha vermelha, meu irmão. Você olha para ela, só para quando chegar lá em cima. Eu falei, caralho, bicho. Aí eu fui no dia seguinte, né? Cheguei em casa, bombeiro, passei a tarde todo, o cara tinha um PQD lá, o cara falou, meu irmão, é sem pé, falou, sem pé, tranquilo. Pá, fiquei treinando ali, né? Tinha um PQD lá? Tinha. Aí ele falou, ó, você vai subindo assim, a parada era meio técnica, né? E eu tava leve, forte de braço, né? Cheguei lá no dia, quem era o instrutor? Que estava com a prancheta, Sargento Bradock, o cara do ônibus era ele. Aquele do Dompsa, não sei se alguém já te falou que ele andava com o microfone, com o megafone, nada mudou. Meu irmão, morreu de câncer agora há pouco tempo, bicho brabo, foi... O Bradock. Ele foi, do Dompsa ele foi como é que... cara, aquela padrão de habilidade física do Exército durante muito tempo, atleta. Eu olhei para ele e falei, meu irmão, agora... E na demonstração o PQD sobe com a perna igual a ginástica, né? Não pode importar usar o pé. Isso aí não me contaram, não. Se eu tiver que esticar essa perna aí, eu não passo, né, cara?
Aí a gente foi pra corrida, voltou, foi pra corda. Meu irmão, aí eu fiz o que ele falou, né? Eu olhei, quando eu vi já tava na marca vermelha, eu falei, agora, como é que desce, né? Porque... Aí ele falou, para descer, pode usar o pé. Eu fui meia boca ali, passei no teste. Aí eu fiquei assim, não fui falar com ele, né? Que eu falei assim, pô, esse cara, Deus botou ele ali, né? Eu falei, tá indo bem, né? Uma ralação. Agora você vai se apresentar no batalhão. Que eu já sabia que era no 25. Aí começa tudo de novo, né? Que você faz aqueles testes tudo Tudo de de novo. novo. Meu irmão, sanhaço. Semana 0. E em casa, eu chegava em casa estoporado e meu pai ficava rindo, né? E aí, vai continuar? E aí, vai continuar? Eu falei, porra, tá esquisito, mas eu tô gostando, né? Meu irmão, cartão de visita do primeiro dia. Chegamos na patrulha a pé, tinha que estar 4 horas da manhã no corpo da guarda. Eu não sei nem por quê, porque eu nunca mais vi isso acontecer. Nas outras. Cara, eu cheguei no patrulha a pé ali na entrada. Eu, quando cheguei, Do HGU ali. não tinha ninguém na guarita, né? Aí eu falei, eu cancelo. Eu falei, não vou passar por baixo, né? Vou tomar um tiro aqui, brota 2 malucos de toca ninja. Vai pra onde? Eu falei, dei o papelzinho, ó, vou me apresentar no 25 bicho. O cara lá escolheu uma tapona. Só vai embora que ninguém te quer aqui. Excelente! Eu falei, aí eu fiquei assim. Ok, por Aí, favor. eu fiquei assim, bora, animal, sobe logo antes que eu me esqueça de você e te meto a porta de novo. Isso é muito Meu bom. irmão. E aí foi isso tudo de novo, bicho. Essa semana, faz o teste. Cara, quando chegou na sexta-feira, excesso de contingente. Meu irmão, abriu um buraco, né? Eu falei, pô, como assim excesso de contingente? Passei em tudo, né? Aí eu fui pra casa e minha mãe falou assim, não, eu falei, e aí, como é que foi? Eu falei, não, mãe, eu tô no excesso de contingente, segunda-feira eu vou lá pegar o certificado de reservista. Que Pô, isso? cara. Aí eu passei o final de semana todo matutando. Eu falei, não, irmão, não pode ser isso, não pode ser isso, não pode ser isso. Aí eu falei, eu vou pro rato que ruge, né, bicho? Vou chegar lá, eu sei o nome das coisas, né? As peças já via acontecer. Meu irmão, quando o cara chamou meu nome, eu falei, sargento, permissão. Aí o cara já me olhou assim, né? Eu falei, eu queria falar com o sargento, com o capitão S1 do batalhão. Caralho, o cara regalou o olho. Tu é peixe de quem? Eu falei, não, não sou peixe de ninguém, não, mas eu queria falar com ele antes de pegar o meu certificado. Aí o cara ficou assim, meio. Aí um outro moleque colou, né? Virou meu grande amigo, canga da vida toda. Eu também. Aí o cara veio e falou, pois não. Eu falei, consigo o que você quer? Eu falei, capitão, assim, eu não consigo entender. Eu tenho 2º grau completo, falo curso de inglês básico, né? Treino boxe, já tenho tempo, tenho altura boa, passei no teste físico, eu tenho tudo que a brigada precisa, por que eu estou nesse excesso contingente? Eu tô vendo o cara ali que não passou no teste e o nego tá botando ele para dentro. Tem uns caras ali que não tem nem cara de paraquedista. Meu irmão, o cara olhou para mim e falou assim: cadê o documento desse garoto aí? Aí o outro eu também, porque o outro era mestre capoeira, gente fina demais, o cara, foi meu irmão aí da brigada. Meu irmão, ele levou a gente para a companhia, desceu com a gente para a companhia. Eu falei, pô, agora acabou mesmo, né? O cara tá me tirando daqui, o capitão vai me dar um Agora que a lama carimbão, vai embora, né? E aí eu fui vendo o batalhão, quando ele chegou no batalhão, era o Helder, tava com a companhia em forma, recebendo de recruta. Helder, escolhe 2 para sair aí, que esses 2 vão entrar. Aí eu falei assim, cara. Eu na minha cabeça, eu falei, isso não vai dar certo, porque os que vão ficar aqui, o cara vai arrancar meu couro agora, né? É. Agora eu botei o alvo, peixe negativo nas costas, né? Pô, Meu irmão, foi só isso. Assim, passei uma semana no inferno. Tipo, foi quase um curso, porque toda hora o peixe do capitão, água, o peixe do capitão, tapa na cara, o peixe do capitão, 50 canguru. Peixe do capitão, vai lá fazer isso, vai, cadê a chave do mangrulho? Cadê não sei o quê? deixava da ZL. Meu irmão, e assim, aí incorporou, a vida continuou, né? A corrida sempre foi meu calo no quartel, por incrível que pareça. Assim, eu simplesmente tinha um bloqueio mental e físico para correr. Você podia me largar na barra, me largar na paralela, né? E aí eu fui fazer quando eu falei que meu pai fez o grande favor para mim, né? Favor real mesmo da brigada. Meu pai nunca foi paraquedista, né? E aí no dia da incorporação ele some e entra no PC do comandante. Eu falei assim, porra, será que ele vai falar de algumas paradas que o nego fez aqui comigo? Mas nunca falou nada para mim, né? E dali eu fiquei na lista dos 13 condenados da companhia, né? Então, assim, tudo era meu nome. E era uma recruta também, né? Porque eu era refratário, né? Sim. Então, o quarto de hora pior era o meu, eu era o último a escolher qualquer coisa, eu era o último a chegar. A minha salvação, cara, que meu pai. Uma das coisas que meu pai passou por subtenente, né? Meu pai foi dono de uma reserva de armamento, dono da reserva. Eu sabia o nome de tudo, né, cara? Então, aquelas instruções, assim, café com leite, já sabia tudo. Que não havia isso, cara. Aí eu fiquei assim, aquele cara, que era errou o de percussor. político. Era o político, sabia o nome de tudo. Pô, mas você é filho de quem, cara? Que você sabe isso tudo? Eu falei, aí o nego foi descobrindo, né? Mas quando chegava na educação física, meu irmão, o nego arrancava meu couro. E a minha pegada toda na formação foi essa, né? E aquela história que
hoje, a gente estava falando aqui um pouco antes disso, você começa, quando o nego te coloca com os teus pares ali, você começa a ver que tem gente que está muito melhor que você, gente que é muito pior que você, e na verdade você soma as qualidades e zera os defeitos, né, cara? É o todo, é o bloco ali, né? E você, aquela coisa que vem em filme, que todo mundo passou por isso, aquele cara Sim. que te ajuda, aquele cara que não sabe, ele não sabe uma coisa que tu ensina, ele não sabe. E eu gostei muito daquilo ali, cara. Assim, muito embora eu tenha visto meu pai no exército, visto a vida do meu pai na caserna, né? Mas muito mais a vida de atleta dele, meu pai sempre foi muito disciplinado. Aquilo ali eu nunca tinha visto. Ali tava na prática, né? É, a abnegação, né? Que o cara que é de verdade, o cara que é de mentira. Companheirismo ali também. É, e uma formação dura, cara. Eu achei assim, eu tinha visto, né, muita instrução com meu pai, tinha visto um período que meu pai ficou 8 anos no Imbuí, eu vi a formação dos recrutas todos aqueles anos. Vi de ir para o acampamento com ele, olhar, os caras iam atirar lá na Praia do Norte, eu ia, quando o tiro de artilharia ainda era ali na Baía de Guanabara, o polígono de tiro ficava ali em frente às cagarras, as peças ficavam na Praia do Imbuí, ali o tiro era dali, fechava tráfego aéreo, tráfego marítimo. Aí eu vi aquilo tudo, eu falei, cara, isso é muito diferente, e aquela reminiscência do cara, né? Sim. E eu dei muita sorte, cara, e eu acho que eu não sei qual era a dinâmica dentro do Exército na época, tinha muito cara no I-93 nas companhias, tenentes recém-vindos do Guerra na Selva, tenentes recém-vindos do comando. Eu não sei se o cara ia ali, ele era um posto de transição para o cara depois piruar para o FE, ou piruar fazer o comando. Então a nossa formação foi muito dura, muito técnica. Eu percebi isso logo depois, né, ao longo dos anos ali, as outras coisas que eu fui vendo, né? E assim, o meu teste de área de estágio foi eu hoje, assim, eu devo metade da minha asa de paraquedista a 2 amigos meus, assim, depois se você quiser eu te dou até o nome, são pessoas que vale a pena você trazer aqui, um deles aí é uma referência na polícia hoje, na polícia, porque o Helder cobrava muito da gente de preparo físico. Então, tudo que as outras companhias faziam, a gente tinha que fazer. O que era de minuto era 2 minutos a menos. O que era de quantidade era 10 a mais. Então, assim, era comum a gente sair ali, recruta, correr até o Shopping Madureira, correr no Jericinó sem cantar, sem bater palma, só ouvindo o barulho do coturno. Aquelas coisas bem mental. Dar Sim. tiro no Girante, dar tiro no Monte Alegre ali no Jericinó. Coisas assim surreais, bicho. E quando chegou ele chegou faltando 2 meses para o teste da área, e toda sexta-feira ele fazia um teste da área dentro do batalhão, O, o Helder. o Helder. Ele Que hoje sempre é fazia, General Helder. ele fazia na companhia, sempre fazia. E era assim, a corrida era 22, a gente tinha que bater 19. Meu irmão, e aquilo para mim era uma guerra, era um flagelo. E eu não chegava, e ele caía em cima. Tinha um garoto, um moleque que não sabia fazer barra, até então não conseguia fazer nenhum. Ele, no último final de semana, ele deixou a gente no quartel. E ele foi lá dar preparação física pra gente. Aí foi uma outra parte que hoje eu vendo do lado de cá, como é que é o cara, como é que o cara selecionou, e como é que o cara tem a técnica para ensinar tudo que você precisa para resolver aquele problema que você tem que solucionar ali na frente. Ele fez uma preparação física pra gente de 3 dias, cara, que todo mundo completou o teste. Preparou. Na minha pior disciplina na corrida, a companhia fechou em 19 minutos. Foi a companhia mais rápida, porque o 25 foi a primeira área de estágio e a terceira companhia, que era dele, porque ele era o mais antigo, foi a primeira a fazer o teste. Então foi a companhia mais rápida. E só um cara ficou pé preto. Ficou para uma outra área porque foi reprovado no Canguru. Então, assim, aproveitamento ótimo. Assim, a área de estágio, o TIBC pegado, como para todo mundo né? Aquelas alucinações, aquelas coisas que a gente tem, falta d'água, falta de comida, Sim. é perrengue para todo mundo. Então, assim, foi uma. E o que me marcou depois disso, e aí eu comecei a gostar mais da brigada. Do fato assim, meu irmão, eu tô igual o livro do Paulo Coelho, Alquimista, né? Eu tô querendo rodar o mundo, mas a pedra dos meus sonhos está aqui, né? E eu comecei a gostar daquilo ali, comecei a ver o profissionalismo dos caras. Aí eu comecei a ver os comandos, FE, vai ser a pré que eu esqueci, né, cara? O primeiro pré que eu fui ver foi assim, acho que foi no meu salto, de ver de perto, assim, Sim. meu salto No também primeiro salto? foi icônico também. Como é que foi essa Pô, sensação? rapaz, assim, De olho eu fechado? acho, eu acho, não, eu acho que, assim, se tinha que dar errado, tinha que dar errado comigo, se tinha que dar azar, era comigo que dá, porque eu tava sempre na boca podre, né, cara? Enfim, o meu aniversário foi no meio da área de estágio. O que eu ganhei de aniversário do Sargento Jacinto, que na época eu fiquei a manhã inteira no aparelho suspenso. Então todo mundo ficou passando e eu fui ficando ali, né? Presente. E ele subiu no aparelho suspenso e pisava na minha perna e ficava, parabéns, bravo. Meu irmão, eu saí com a marca. Saí com a marca do tirante. Do açougue. E aí no final ele me deu uma colher de sal quando eu saí.
come aí a colher de sal que vai te fazer bem. Eu falei, vai me fazer bem, deve estar com dor, meu irmão. Aí fui. Aí aquelas coisas clássicas, né? Dava macarrão no almoço, eu voltava, tinha copinha de corda e tora. Eu fui pro meu salto, cara. E eu não tinha a menor ideia, porque a gente assina, não sei se é assim hoje, se foi assim no seu tempo, a gente assina um documento, sei lá, se é um seguro, e a gente não tinha noção que os pais da gente iam estar no primeiro salto. Eu não tinha a menor noção. E eu não tinha a menor noção que aquilo ali tinha uma lista, que tinha o povo que ficava ali, tinha um cara que ficava no megafone anunciando. E assim, pela altura, eu fui do primeiro avião, da primeira equipe do primeiro avião. E a primeira equipe do primeiro avião saltou junto com o comando da brigada. Então, na distribuição dos saltadores ali, eu fiquei exatamente atrás do general Paulo Ricardo, que era o comandante da brigada na época. E o MS da segunda equipe, que era a minha, que começava comigo, era o capitão Carlito, figura icônica também da brigada. Meu irmão, aí ele chega para mim e pergunta, você tá com medo? Aí eu dei a resposta errada, eu falei não. Ele falou, mas devia, porque é você que vai conferir meu paraquedas, e se você não tiver medo, você não vai lembrar do treinamento, você vai morrer e vai me matar. E eu vou vir aqui te puxar o pé. Aí eu falei assim, pô, já vou ser preso, né? A cabeça já ficou, porque ele não falou assim, Sim. boa fala, né? Meu irmão, chegou na minha vez, o capitão Carlito puxou, era búfalo, ele me botou tipo, com o pé na rampa e eu dei aquela Excelente. volta na Avenida Brasil, né? Excelente. Meu irmão, a parada era essa, eu queria saltar de olho aberto, né? Meu irmão, só sei que quando deu já, eu dei aquela bicuda pra frente, o jab perfeito e 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, nada. Segundos eu olhei pra cima, cara, eu saí, eu rodei na saída, a corda do velame subiu, foi até a metade do paraquedas e tava aquele meia bomba. Aí eu falei assim, não é para puxar o reserva, né? Comecei a esticar a corda e bater a perna. E nisso eu tô ouvindo barulho de sirene, tô ouvindo o cara no megafone. Bora! Sanapane! Eu falei, não é comigo, né, cara? E eu vendo o horizonte descendo, eu não queria olhar pro chão, né? Pá. Quando deu, abriu, quando eu olhei, cara, faltava ali, sei lá, 60 metros, eu só agrupei e blum, deu um catrapo. Aí nisso veio o primeiro prec que eu vi no terreno na minha vida, o cara veio correndo. Aí eu falei, pô, eu tô bem. Aí o cara mandou, meu irmão, tô pouco você tá bem. Era o capitão da CEPREC. Se você sair errado de novo no próximo salto, você tá desligado do curso. Eu falei, caralho, até os 45 do segundo tempo, e ainda tinha mais 4 saltos. Até aí, né, cara, a adrenalina passou, eu voltei, só que eu não sabia, aí o cara. medo vem, né? Aí o medo já veio. Não, e assim, era o Hércules, né? Se a rampa eu fiz isso, imagina a porta. E eu não estava sabendo, cara, que lá embaixo estava minha mãe, meu irmão, meu pai, minha namorada, e tinha uma lista de saltadores que o cara fala. Quando eu comecei a saltar, o cara falou meu nome. E estava minha mãe ali, meu pai vendo. Eu só sei que no final do dia, e ninguém fala nada o que aconteceu, se quebrou perna, ninguém chega ali para te dizer, né? Só sei que a gente foi liberado, acabou não dando salto daquele de um outro salto, porque foi muita gente saltando, o vento aumentou. Minha mãe me abraçou. Não, o que houve? Eu falei, ué, mas não, porque a gente viu o teu primeiro salto. Eu falei, não, aterrei, tô aqui, tô vivo, porque ela imaginou se todo mundo saltando e eu não aparecia. Para ela era só aquilo, saltava. Aí eu falei, não, amanhã tem mais, tem 4 saltos, amanhã tem o noturno, né? Que foi o meu grande pânico. Que eu falei, meu irmão, se os caras estão com aquele binóculo ali à noite, vai ser o bicho, né? Então, assim, foi bem emblemático, mas foi. A área de estágio também foi o primeiro lugar que eu chorei. Muito mate, muito mate? Muito mate, muita mariola. E assim, na nossa época a gente pedia, você tomava no capacete, né? Tanto dia que você é habilidoso. Cheio de suave. Meu irmão, mate, mariola, assim, banheiro era proibido, não sei porquê, no nosso avião era, quando estava no quartel, quando voltava pro quartel, não, né? Fazer, pô, mijar na jacaré era impossível, né, cara? E assim, você ficava com aquele pânico mesmo de ser reprovado toda hora, né, cara? Eu fui o segundo a desequipar na terça-feira da semana seguinte, logo depois daquela hélice do avião, né, que você pega o avião no paraquedas no vento e volta ao contrário, aquele procedimento todo. E aí eu comecei a perceber o seguinte, cara, aquilo ali era só o começo, né? E qual foi o lance da área de estágio que teve que... Então, foi a única vez que eu chorei, porque a primeira foi na área de estágio, a segunda foi quando eu terminei o curso de cabo, né? Na área de estágio foi de emoção e no outro foi de alívio, né? Porque é o final do sofrimento. Cara, porque aí meu irmão, cheguei, completei, a despeito de tudo que o nego falou, né? Meu TIBC, cara, o que eu mais ouvia no quartel era porque você não pede pra ir embora.
você não chega na corrida. Minhas corridas eram no bafômetro, na bandeirada, na bicuda. E era assim, eu ia melhorando. Primeiro eu cheguei, quase que depois a companhia já estava tomando banho. Depois eu ia chegando junto, assim, mas lá nos de trás, né? Mas como é por altura e você tem que estar na testa, né? Não chegar na testa com a minha estatura, pro Helder era um crime de lesa pátria, né, bicho? Então, assim, meu irmão, onde eu tava, mesmo que eu tava bem, mas você não chega na corrida. Meu irmão, e aquilo ali me Bateu perseguiu. moral. Me perseguiu até o curso de cabo, né? E o curso de cabo também foi, assim, o Helder teve uma importância, assim, basilar na minha vida. Quando eu me formei paraquedista, assim, engraçado, que aí eu teve a brevetação, ele me chamou no PC, né? Ele falou assim, Anthony, tem aquele sotaque cearense É. arrastado, né? Ele falou, deixa eu te contar uma história. Na época, no dia da sua incorporação, seu pai fez uma coisa que nunca ninguém fez aqui na brigada, porque depois eu fui perguntar, seu pai veio aqui no PC e falou para mim o seguinte, ele falou, meu filho quer ser paraquedista, eu nunca fui paraquedista, então eu quero que ele seja um paraquedista padrão 66, pode descer a madeira nele, pode bater sem pena. Se ele quer ser paraquedista, ele vai ser bem formado. Pode descer sem pena, se ele chegar na casa quebrada, eu conserto. Aí ele falou, só seguir o protocolo. Aí eu falei, pô. Mas ele falou assim: o bom depois foi que assim, eu tinha alguma coisa para entregar, né? Além de outros atributos na Sim. corrida. E aí eu fui para o curso de cabo, e o curso de cabo também foi uma. Assim, foram duas coisas que aconteceram no final do ano. Né? Ninguém no meu pelotão me indicou para o engajamento. Né? Depois, anos depois, eu fui saber por quê. Né? Ele me indicou. Entendido. É. E aí, no ano seguinte, eu fui para o TIBC como ajudante de instrutor na instrução de tiro de reflexo noturno, né? Não sei se é esse o nome hoje. E eu fiquei com o Tenente Tarta, que foi 01 da turma dele, da AMAN, então o cara me pegou ali. E a companhia estava naquela do CFC, né? E eu olhava ali a lista todo dia, a companhia tinha que dar 30 cabeças e meu nome não aparecia, né? Apareceu 30, estava completo, eu falei, E tinha uma vaga que era assim, era voto de ouro, que estava escrito embaixo, no 30º. Aí o cara, pô, isso aí é o comandante que vai escolher, né? Eu falei, pô, meu nome não chegou no 29, não vai ser agora, né? E minha cabeça já estava em outras coisas. Eu sempre no Exército estava pensando em fazer faculdade de Direito, porque essas pessoas que moravam próximos da minha casa, que eram delegados, tiveram uma influência muito grande. Então, para ser polícia tinha que fazer, para ser delegado tinha que fazer faculdade de Direito, era um outro plano, né? Na minha cabeça era assim, a hora que eu me acertar no Exército, eu vou achar um meio tempo, porque todo mundo ali fazia faculdade, né? Sim, Pelo menos os sargentos. sim. Eu não tinha eu não tinha vontade de seguir carreira. Eu tinha vontade de. Hoje eu ouço aí alguns caras que saíram da FE, que hoje estão aí fazendo podcast. Era mais ou menos uma mentalidade parecida com a deles, assim, resguardadas as devidas proporções, né? Era chegar onde eu queria ali, porque na minha cabeça é o seguinte: a gente nunca vai para uma guerra de conflagração, né? Eu não sabia que existia o Haiti no meio do caminho, porque na nossa época teve Moçambique e todo mundo que foi falou assim, cara, a gente ficava na unidade e o Isso aí. cara matando os caras ali, a gente passava. Sempre teve essa dinâmica da ONU mandar comida e o warlord do lugar tomar dos caras, eles não podiam fazer nada. No Haiti, não, vocês foram lá e, meu irmão, força de intervenção, desceram a madeira e fizeram muito bem feito. Não tinha esse horizonte. Sim. Eu falei, cara, então eu vou, sei lá, reza, sei lá, fiquei no limbo, né? E aí a companhia, o efetivo da companhia TBC ficava só na parte das instruções noturnas, porque o Helder tinha pedido isso. E aí ele foi todo mundo para cachoeira e ele falou assim, seu Anthony, só aguenta fazer o CFC? Aí tudo ali tu responde de braço pronto, né? Você joga do prédio? Sim, Sim. senhor. Sim, senhor. Lógico, comandante. Ele falou, então, vou botar teu nome lá na lista, minha vaga é tua. Caralho, meu irmão. Todo mundo olhou. Mais Eu uma falei, vez. falei, mais uma vez, bicho. Não, cara, o que tem nesse curso de cabo aí agora, bicho? E assim, eu tanto indo para os Estados Unidos ou ficando no Brasil, eu sempre quis ficar na reserva de armamento, né? Que é a minha paixão, né? Assim, desde moleque. É porque tinha vivido a experiência com teu pai. Cara, então assim, quando eu ia pro quartel, meu pai tinha porque eu estudava no Rio, parava no quartel para ir embora com ele. Então eu ficava a parte da tarde no quartel, se eu fizesse o dever de casa, eu podia ir para a reserva de armamento e muito embora fosse um batalhão um grupamento de artilharia, eles tinham ponto .50, tinham MAG, morteiro 180. Então eu ficava ali, o armeiro tinha paciência de Jó, né? E É isso ficava ali mesmo. explicando quando ele estava fazendo manutenção, sabia. Então eu falei, pô, eu queria ser armeiro, né? Falei, pô, só pode ser armeiro se for cabo, né? Para ser É. dono da reserva, só se for cabo, né? E eu, assim, eu odiava o quarto de hora, bicho.
Acho que foi o maior motivador no CFC, foi o quarto de hora. Cara, aí fui fazer o CFC, começaram 78, terminaram 15. E eu fui o quarto lugar, com a mesma nota dos 3 primeiros. O comandante do curso era o capitão da Arkenaldi, o subcomandante era o Frutuoso, e um bando de Frutuoso. sargento brabo e ruim. Meu irmão, Frutuoso, então, bicho, que esquece. Aquilo ali é o demônio em forma de gente. Gente boa demais. Assim, depois que o curso acabou, cara, assim, me ajudou algumas vezes. Eu tinha um plano louco de fazer. Depois até fiz uma parte com os meus filhos, né, de fazer a Ilha Grande Volta, né? andando. Eu falei, meu irmão, já que eu vou arrumar uma carta topográfica da Ilha Grande, já vou bater lá na CEAPREC, meu irmão. Tirou foto, mandou imprimir, marcou comigo, falou assim. Mas no curso, irmão, pensa no cara, multiplica aí o Capitão Nascimento por O pessoal 150, fala era o que ele é. Frutuoso. É. O Darken Audi era um cara diferente, mas ele Tem era. até um jeito que chama ele, que parece, parece tranquilão, É. né? Meu Carinha irmão, de. aí termino o curso de cabo, aí vou, porque agora aí o Dark Knight estava montando a companhia de pronto emprego, né? Que era uma novidade na tropa paraquedista, né? Era aquela companhia que a brigada, se a brigada tem que ter tá 6, 12, 24 horas, essa companhia chega em 6, né? Era um modelo da época, Sim, né? Que eles estavam inventando. O Dark Knight começou a escolher os caras. Óbvio que ele, todos os cabos ele colocou essa da, missão. dessa missão. Mas eu fiquei um tempo na terceira. Aí o Helder me chamou um dia e falou assim: seu Anthony. E eu continuei não chegando na corrida, bicho. No curso de cabo era tabelinha, né? Eram 10 quilômetros, então eu corria 10 quilômetros toda segunda-feira. Fui ficando bom, algumas eram armadas equipadas. Você nunca vai chegar na corrida, não? Ah, eu falei, pô, comandante. Aí ele falou: você tá achando que você é cabo, você não precisa correr mais? Já era cabo já. Eu já era cabo. Só porque agora você é cabo. Porque na corrida da companhia eu dava um migué, já era cabo, pô. Tigão, pô. Caboronel, Cabo é né? cabo, né? É. Cabo, cabo general. É, pô, o cara ia pro lado, eu ia pro outro. Como eu falei, começava a correr, eu gostava de malhar, né? Eu falei, meu irmão, ele falou, aí foi a primeira, vou te falar que foi a primeira lição de liderança que ele me deu. Ele falou assim: Antônio, lê o que tá escrito na minha mesa. Ele tinha um papelzinho escrito que o comandante lidera pelo manual e o líder pelo exemplo. Eu falei, um dia você vai bater na corpo da guarda com todo mundo aqui da companhia. E você é o cabo que não chega na corrida. Você não vai conseguir render um quarto de hora. Eles vão tirar onda contigo. Meu irmão, aquilo ali bateu igual um míssil, né? Ah, o sommelier mais creu, eu falei, é verdade, né? Meu irmão, eu fui no centro do Rio, na livraria Travessa no Saraiva, comprei o livro do James Fix, que era o pai da corrida. Falei, agora eu vou estudar essa porra, bicho. Papirão, Pô, papirão. Tu falei, meu irmão. corria pro livro, tá vendo? Corria pro livro. Falei, meu irmão, eu vou entender, porque, assim, aí naquela época já era orgulho, né? Eu não pedi nada pro meu pai. Falei, porra, aí meu pai falou isso, eu falei, não posso chegar agora pro meu pai e falar, porra, me ensina a correr aí. Até porque não era dele, né? Meu pai era um mastodonte, jogava basquete e vôlei, e já tinha me dado o bisu errado uma vez, né? Aí eu falei pra ele, eu vou fazer uma promessa pro senhor, tenente, eu vou aprender a correr, você banderola da companhia. Ele, eu quero ver. Meu irmão, virou missão. Aí eu comprei o livro do James Fix, tinha uma tabelinha, tudo que eu usei depois do Tiro. Ironman, treinamento. Meu irmão, na hora do almoço era girante, girante. Acabou que eu consegui fazer, fui para a companhia do Darken Audi, fui banderola, cheguei a ser banderola do batalhão, né? Aí o cara que não Assim, corria. fiquei, mas assim, tu fica na capa do Batman, né? E tinha corrida de orientação, assim, os caras do meu curso corriam muito, né? Esse cara que eu te falei aí, o, o, o Sávio, que está na polícia, meu irmão, esse cara corria com a mochila de 45 quilos nas costas, parecia que estava com uma merendeira. É um troço louco, Paraíba, esses caras são feitos de outra coisa, né? E a galera, eu não joguei bola quando era pequeno, não era minha praia, então eu não era o cara da corrida, Sim. era o cara da força, né? Né? E aí, cara, né, teve a Operação Rio nesse meio tempo, com o Darken Out, que foi, as pessoas não sabem disso, né? Mas foi o modelo da GLO, foi essa Operação Rio de 94. E mais uma vez o Helder foi o cara que selecionou todo mundo que foi, e a gente ficou 2 meses internados no quartel. O Batalhão de Forças Especiais treinou a gente por algumas coisas. Assim, e na época era o Jussiano, né? Aí eu como cabo, o Jussiano foi o comandante da brigada, e, meu irmão, era aquela que a grama tu cortava no batalhão, tinha que ter uma Tinha régua. que ter régua. Entendeu? Tu não podia dar mole. Mudou a brigada, né, cara? De tiro. Ele estava na reserva de armamento, foi a primeira coisa que eu vi, que ele estava com a luva mesmo, lá na culatra. Né? E eu sempre fui píssico, né, cara? Então eu falei, pô, a brigada é perfeita, aqui que eu vou ficar para sempre, né, cara? Enfim, cara, eu perdi esse meu amigo que foi meu companheiro e tudo que eu fiz na Brigada Gonzaga. Meu irmão, esse cara é uma lenda. Eu acho que até o alojamento da segunda companhia do 25 hoje acaba o Gonzaga por causa dele. Morreu assim de uma forma trágica,
assim, No quartel? não, fora. É uma parada de moleque novo, 22 anos, morreu mais novo que o meu filho. Uma parada trágica, assim, mas era irmão, bicho, assim, tudo a gente fez junto. Não teve nada no cu de cabo. Engraçado que na última semana do curso, ele nunca tinha sido xerife, né? Eu fui um dos primeiros e mandava o curso para água, era Caxias, né, cara? E porque era aquilo que o cara mandava fazer, eu fazia, o curso tinha que fazer também, né? A gente dormiu um mês naquele valão ali no final do 25 ali entre o Domps, entre a No no Arroio ali. Arroio. Meu irmão, aí, né, pra mim eu tava vibrando, era o filme do Rambo, né, cara? E atirando mais do que na formação. E o Dark Out pirou umas coisas assim, cara. A gente foi pro Batalhão Toneleiros, fez treinamento de tiro de visão noturna, pô, helicóptero, avião. A última semana foi na AMAN e a gente tinha uma marcha de infiltração para voltar pro batalhão e ele foi xerife, né? Só que ele era um cara tão zen, cara, que ele não queria bater em ninguém. Aí eu falei, aí o sargento falou para ele assim: olha só, o senhor é o xerife, o senhor tem que fazer o justiçamento na hora. Porque tinha uns caras fazendo, não podia comer nada. A gente fez uma pista de orientação, uma retração de patrulha para dentro de uma fazenda na AMAN e era disciplina total de luzes e ruídos. Um gaiato resolveu fazer uma fogueirinha. Meu irmão, o curso teve nego que teve hipotermia porque foi para água, apanhamos demais. E ele era o xerife. Aí o cara falou para ele: você tem que bater em alguém. Pô, e com um pedaço de pau, eu olhei para ele e falei: Gonzaga, vou fazer o seguinte, bicho. Quando tiver que bater em alguém, pode bater em mim, meu irmão. Eu fui apanhando até porque a gente atravessou aquele rio de Resende ali, tomou o aeroporto de assalto, pegou um búfalo e voltou pro batalhão, né? Esse cara morre no final de 96. Aí me deu um. O Dark Knight foi embora, a companhia meio que se desmantelou, porque as pessoas foram transferidas. Aí eu tive a minha meu primeiro contato com o mundo corporativo dentro do Exército. O cara que veio, né, era aquele cara, a gente falou aqui, né? Uma coisa é você ser paraquedista, outra coisa é você servir na tropa Sim. paraquedista, né? O cara não tinha alma de paraquedista. Então eu falei, cara, eu vou focar mais no que eu quero fazer lá fora. Comecei a estudar. Isso, 96. 96. Ele morre no final de 96. Eu tiro férias. Em casa eu fiz uma reflexão, falei, cara, eu vou sair porque, assim, não pela brigada, mas por coisas que eu quero fazer na vida, eu vou fazer minha faculdade de Direito, e aí, cara, investi tudo nisso. Aí começa esse papo nosso da transição. E teve uma palavra que falou aqui que é mexe com o DNA, né? Que É, essa formação, ela mexe com o nosso mexe com o DNA. nosso DNA, e assim, eu ouvi uma coisa na brigada, que eu falo isso no mundo corporativo, nego acha graça, mas eu falo é a realidade. O difícil a gente faz de imediato, o impossível leva um pouquinho mais de tempo, mas a gente cumpre a missão. Isso é fato. Sim. Na verdade, um dos adágios do Carl Student, que foi o cara que criou a tropa paraquedista na Alemanha, e a base dele lá no credo deles tem essa. Porque e o final ele termina com a morte ou a vitória. Geralmente as pessoas trocam, né? Vitória ou a morte, mas ele tem um fundamento que se você já aceita o sacrifício como parte, o que te sobra é cumprir a missão. Por isso que até a oração do paraquedista ela É, fala sobre isso, né? é. E o meu primeiro impacto, né? Eu lia muito, mas na faculdade de Direito você tem que ler livros que eu nunca li na vida. Falei, cara, então eu tenho que começar a ler coisas diferentes. Eu já comecei naquela transição, pegar algumas coisas, tentar ler livros que minha mãe sempre leu muito. Na verdade, a minha avidez pela leitura veio dela. Minha mãe chegou a ter uma biblioteca com 1000 livros em casa. Minha mãe é professora de português e meu pai é aquela dobradinha da ditadura, né? Minha mãe é professora de português e meu pai é oficial do exército, né? Então, cara, comecei a ler, foi um choque, porque assim, eu entrei mais velho na faculdade, os caras eram mais novos, né? Então eu tinha, e assim, você chega, é tolerância zero, né? Você continua sendo paraquedista. Então, não me deram trote, eu não falava com ninguém, né, eu tinha aquele problema com a apresentação pessoal, né? Como é que o professor vai olhar para mim, eu vou chegar, sou mais velho, o cara tem que me olhar com um diferencial, né? Tentava não errar o português, né? Muito embora tenha sido filho de professor de português, eu falei, cara, eu quero me destacar aqui para virar o homem cinzento. O que eu falei, eu vou fazer aqui o que eu fiz no curso, né, cara? Sim. Eu vou botar minha régua lá em cima, vou ficar quieto e vou deixar o processo acontecer. Me apaixonei pelo direito, cara. Assim, Isso já fora já fora do exército, cara. E nesse período tu tá trabalhando, como é que foi a transição? Cara, aí, como eu paguei os primeiros 6 meses da faculdade no talo, então eu saí em fevereiro, a minha matrícula começava em julho. Então, eu paguei até o final do ano, o primeiro semestre estava pago, eu tinha um ano para arrumar o que fazer para comer, né, bicho? Sobrou uma farpelinha, mas eu estava na casa da minha mãe, e eu comecei a procurar um monte de coisa, né, cara? E aí fui
fazer assinatura de revista, vender assinatura de revista Veja foi o primeiro bloqueio, né? Vender uma revista para um cara que eu nunca vi na vida e vender, né, cara? Porque é uma arte de sedução, né? Comunicação. Você tem que entender a necessidade do cara e entregar aquilo que ele está querendo, não o que você quer que ele compre, né? E como é que você faz isso com Porta a porta. 20 anos? Aí você vai num consultório médico, que já é um outro nível, né, cara? Você vai estar ali, tem uma secretária que tem a formação melhor que a tua. Mas, enfim, abracei, cara, tive um certo êxito, uma coincidência interessante, eu achei um cara que tinha acabado de sair do Comandos também, porque não conseguiu ser promovido a cabo, tinha um curso de Comandos, estava fazendo a mesma coisa. E aí a minha irmã me arrumou o meu cunhado era muito amigo do diretor comercial da Toulon na época, eu fui trabalhar no shopping. E aí foi outra lenha, vendedor de roupa, vender camiseta, vender. Eu falei, cara, e aquilo que a gente conversou aqui fora, né, cara? O mindset sempre foi assim, cara, eu fiz coisas na brigada que, que muito embora a atividade fim seja diferente, mas a mentalidade é de um nível que esses caras aqui nunca viram, né? Tipo assim, eu só vou passar fome se eu não quebrar minhas pernas, vou ter que fazer alguma coisa. Aí, por imitação, né, cara? O que você faz no quartel? Pô, o cara tem. O que você faz pro seu boot ficar brilhando? Pô, como é que você passa a tua farda? Pô, como é que você faz a corrida? Foi a mesma coisa, eu ficava mirando nas pessoas ali, os melhores vendedores, e ia mimetizando o que o cara fazia, né, Modelagem. cara? Eu ia seguindo o exemplo. Na faculdade, a mesma coisa. Eu colava com os caras mais velhos, que já eram funcionários públicos, concursados de algum, que iriam fazer a faculdade de Direito para poder fazer curso de promotor, o curso de. E eu fui me encaixando, cara. Aí eu fui trabalhar no escritório como estagiário, depois de um ano e meio de loja, fui trabalhar fui para fórum, teve aqueles eventos que eu te falei, que foi meu ápice, assim, como vendedor, era a loja que todo mundo queria no Rio Sul. Era assim, pô, o salário, né, fosse hoje aí, você tirava fácil R$ 6.000. Então, assim, era um Como salário vendedor. como vendedor. Você tinha comissão, a comissão da loja, a loja era isso, era a única loja que dava 3,5, te dava um salário base, 3,5 de porcentagem, mas uma parte se a loja batesse a meta, você Esse ganhava um PLR pedaço. ali. Cara, e foi um aprendizado, porque aí eu quando passei na entrevista para a loja, primeiro eu trabalhei na Toulon, né, na loja de homem, uma amiga minha conseguiu uma entrevista na época, era a mulher do Moreira Franco, era amiga da mulher que era supervisora da Fórum, falou, tem um garoto aí que quer fazer, pô, deixa ele fazer um teste. E a mulher veio, cara, só que ela, meu irmão, acho que assim, das lideranças excelentes que eu tive na minha vida, essa mulher entra com certeza nas 10 maiores. Né? Primeiro que ela fez exatamente o que você está falando ali, ela me deu um onboard de meia hora do que era fórum, o que eu precisava ser. Se eu não aceitasse aquilo ali, não precisava nem Tá fora. começar. Pegou, foi comigo numa loja, comprou um tênis, comprou um perfume, chegou na loja, me vestiu, falou: a loja está te dando isso, vai descontar do seu salário pelos próximos 6 meses e você vai fazer isso. Aí eu falei, cara, é simples, o cara. É o que todo mundo fala, o exército me dá uma regra para eu seguir. Eu falei, cara, eu vou fazer isso, né? Sim. Fiz exatamente o que ela falou. E você vender na Toulon, que você vende uma calça 40, e você vende a mesma calça de 450 na Fórum, você ganha mais. Aquilo foi se encaixando. Só que eu sempre quis estagiar, porque assim, o estágio era o caminho mais perto para a realidade do que eu ia viver na advocacia. Aí fui para o escritório, consegui o estágio, a minha irmã conseguiu para mim, e foi ali que eu fiquei, né, até o 7º período. E aí, E nessa época, aquela história de início, de ir para o fuzileiro naval americano já tinha saído. cara, já tinha morrido, mas eu tive um evento, né? Porque aí eu fui estagiar, um ano e meio estagiando, e eu já não me adapto. Aquele lado paraquedista não se adapta. Era cumpridor de missão. O cara pedia para escrever uma peça para ele, eu escrevia. Ó, você tem que ler esse livro aqui, X dia para fazer. Eu lia na faculdade, eu estava indo bem. Mas sabe quando é que você estava falando aqui agora do teu chamado? Aquilo não vinha, né? E meu chamado das armas me chama até hoje, né, cara? Porque a minha essência é aquilo ali, né, cara? E hoje, depois, sei lá, dos 40 para cá, que eu tenho encaixado ele num outro propósito. Mas ele é o que grita dentro da gente, né? Forte, né? É o que chama, que fica ali te berrando todo dia, né? Que te faz sair da cama. Aí, cara, eu fui passar um Réveillon com a minha irmã. Meu cunhado era juiz no interior. Fui passar o Réveillon com ela. Eu falei, cara, eu vou me alistar na Legião Estrangeira, bicho. Falei com ela, ela é minha segunda mãe, né? Quase morreu. Falei, cara, eu não tô aguentando, não tô me encaixando. Eu não sou o cara do happy hour, eu não sou o cara Terninho. puxa-saco. Assim, o terno pra mim era o de menos, cara. Pra mim o terno era farda, então ele tinha que estar Sim. vincado, passado. Se tivesse apresentação pelo É, código de forte, cabelo, eu né? ganhava. Aí eu volto de férias, porque o fórum tem um recesso de Natal, Ano Novo. Aí eu vou no consulado da França, converso com o cara lá, o cara me deu um monte de papel, eu fui pro escritório.
Aí foi a outra virada de mesa da minha vida, né, que eu fui para o escritório, era um escritório só de homem, era direito tributário, uma parte trabalhista, eu era estagiário do dono do escritório. Que eu falei assim: "Cara, o melhor lugar para eu ficar aqui, para eu poder estudar, é eu correr atrás do cara e ficar com ele aqui, então eu vou apresentar um bom trabalho, vou me dedicar, vou agir com ele como se advogado já fosse, porque com ele eu vou ter tempo de estudar, vou aprender mais, não só do direito, mas também na faculdade". Quando eu chego, cara, o cara me fala: "Ó, chegou uma advogada nova aí e tá numa sala de reunião aqui, ela vai ser contratada, eu quero que você vá lá que você vai ser estagiário dela". Eu chego lá, essa moça loura que tá aí do lado de fora, minha esposa, cara, e a gente ela tinha namorado, eu também tinha, mas dali a 6 meses a gente estava namorando, 6 meses depois ela estava grávida e o resultado tá lá no Texas com 25 anos. Caramba, E aí eu me encontrei de novo no loucura 5º isso. período da faculdade, minha mulher grávida, casei, né, cara, vou casar, falei assim, né, ela já formada, advogada, eu falei: "Cara, agora não tem jeito, bicho, a missão é", É, abraçar. porque eu falei assim: "Aquele moleque que ficou lá na brigada o tempo inteiro que eu fiquei dizendo: "Pô, eu não vou contar essa história para o meu filho, né, cara, não é a derrota que eu vou contar para ele, Sim. ele tá ali 9 meses depois, ele vai pipocar e eu vou ter que fazer alguma coisa, né, cara". Aí virou, me deu um gás final, eu esqueci essa porra de Legião, né, a gente começou a trabalhar ali, melhorou mais, porque ela é muito jovial, muito inteligente, formada pela Cândido, e era o tipo de inteligência jurídica que eu gostava, a gente trabalhava com a mesma coisa, aquilo também foi me alimentando. Na época, a minha paixão na faculdade era penal e processo civil, muito embora a gente não fizesse penal lá, mas processo civil, como ela era advogada tributária, a gente usava muito, aquilo ali foi me dando gás, né, bicho. E eu sempre gostei de estudar, gostei de melhorar a oratória, aquelas coisas, acompanhava na audiência, aí eu falei: "Cara, ganhei mais um gás aqui, vamos ficar bonito". Quando grávida, eu falei: "Meu irmão, eu quero que a faculdade acabe antes, né". Corri atrás de crédito, fiz um monte de coisa, e foi um outro desafio que eu falei assim: "Meu irmão, esse moleque me levou na brigada paraquedista, ele não pode chegar aqui agora, eu vou ser um bunda mole, o PQD tem que entrar na Ação. ação aqui e vamos para dentro". Cara, aí nisso veio a minha turma de direito, foi de uma época de faculdade de direito do Rio sui generis, por quê? Porque a gente tinha que fazer um provão do MEC, tinha que fazer monografia, provão do MEC e a prova do OAB tudo ao mesmo tempo. Papiro o tempo todo. Aí de novo, cara, meu irmão, eh, isso virou uma dinâmica na minha vida, cara. Deu tanto certo ali naquela fase que hoje eu uso ela para tudo, bicho, para tudo. Com isso, no 7º período eu tive que fazer estágio, para ganhar a carteira da ordem, você tem que fazer estágio num lugar que seja registrado na OAB. Eu passei na prova do jurídico da Caixa Econômica, para ser estagiário da Caixa nos últimos 3 anos da faculdade. O mesmo padrão, apliquei tudo que eu tinha visto na brigada, meu comprometimento, caráter, e aquilo ali virou uma regra, uma receita tão exitosa, cara, que eu falei: "Meu irmão, meu caminho é por aí, né, eu não tô mais na farda, mas eu, assim, tudo que eu me predispuser a fazer na vida, bicho, eu tenho que colocar o PQD de frente, porque senão não vai sair". A real é essa, porque, eu não sou monossilábico, meu alfabeto tem 23 letras, 24 letras, e eu aprendi a falar as 24 letras num lugar onde ninguém passa, cara. Aí você começa a fazer um processo mental com você mesmo, aí você começa também com um pouco mais de tempo, com mais conhecimento, mais inteligência emocional, conhecimento da natureza humana, você começa a ver que os caras que estão nesses lugares são da mesma é a mesma forma, bicho. Mas não É o passou. mesmo DNA. Você pega um cara que foi Grumec, Comanf, PQD, o cara tem o mesmo formato, é um animal da mesma espécie. Ele só está num ambiente diferente, com habilidades Sim. diferentes. Então, assim, eu sempre busquei. Aí, a outra paixão que eu tenho, eu gosto de história de guerra, gosto de história da guerra antiga, da guerra moderna, né? Minha primeira guerra da minha vida que eu acompanhei no jornal recortando foi a Guerra das Malvinas. Eu tenho um recorte na casa da minha mãe até hoje. Então, eu sempre soube tudo isso. E aí, cara, eu fui para a vida civil, fui ser controle do escritório, depois que eu saí da Caixa Econômica, apliquei muita coisa da brigada, principalmente na contratação dos estagiários. Já comecei com essa mentalidade, porque o que você percebe que o militar bem formado tem, diferente do militar de uma linha, né? Convencional. Você tem aquela visão dos 10.000 quilômetros, né, cara? Você vê a assinatura do cara de longe. Talvez porque você tenha passado por uma formação num ambiente tão heterogêneo, mas que era uma receita, todo mundo tinha que passar pela mesma régua, que você analisa o comportamento de todo mundo ali, aquilo fica gravado. Putz, aquele cara é igual fulano. Maluco, esse cara aí já foi assim. E aí, cara,
Até no treinamento que a gente fala sobre É, levar a exaustão, né? De fato, não é somente castigar o cara. não, É cara. fazer o cara até onde ele Não, vai. não, porque aí eu já vou te falar um pouco de uma realidade que é do jiu-jitsu. Tem os últimos 2 livros do Rickson, ele fala muito disso. Cara, quando você está numa zona de desconforto, o seu cérebro volta para o seu default. Então, assim, você pratica o que você treina. Se você for um cara que naquela tua fase de ouro ali, se você for um cara ou um indivíduo qualquer, na sua fase de ouro, que você está formando seu córtex pré-frontal ali, que é de 18 a 25, você passa no ambiente, meritocracia, né? É esforço, solidariedade humana, inteligência emocional, né? Você tem o cara que é filho de fulano, o cara, na minha turma, no meu ano, tinha o cara que era neto do general Pamplona, pô. Era aquele general. Então você tinha esses caras, o cara depois vira modelo, o outro vira. Você viu aquele cara ali, e o que sobrou para vocês ali foi aquilo ali te marca. Se você pega esse substrato, você vai vestindo essa camisa e tudo que você passa na vida, você imagina quando você chega nos 53, como eu tô, meu irmão, você já Garoto, viveu muita coisa. muita experiência. E assim, você já Muita vê experiência. muita coisa e você hoje você percebe com clareza que na verdade foi porque você bebeu na fonte muito limpa. E isso é ouro, bicho. Os caras aí fora hoje não têm a noção. Então, assim, eu fui. Eu sempre lutei boxe, depois migrei para o Muay Thai. A primeira missão, depois que eu peguei minha carteira do OAB, foi na época, na época que eu treinava Muay Thai, ainda se dava faixa no Muay Thai. Hoje é Kruang, uma dinâmica mais diferente. Eu peguei a faixa preta de Muay Thai. A dinâmica foi a mesma. Se o que eu fosse fazer era desafio físico, esquece, irmão. Nada do que eu fiz até hoje na minha vida, da faixa preta de jiu-jitsu, da faixa preta de Muay Thai, os 6 Ironman, os 10 mil Ironman, 6 Ironman? nada se compara. Ninguém me fez o que o TIBC, a área de estágio, fez, o dia a dia na companhia. Fez nada, bicho. Eu tenho uma conversa com o meu técnico. Excelente, né, David? Não, eu tenho uma conversa com o meu técnico do Ironman. Primeiro eu peguei a faixa preta de Muay Thai, eu falei, cara, eu gosto de atividade física desde pequeno, sou gordo, né? Então eu tenho que me manter no peso, mentalidade de gordo. Eu tenho um amigo que começou a fazer Ironman, chegou um amigo meu que começou a fazer Ironman, e eu, pô, que parada é essa aí de Ironman, cara? E o meu sogro, o pai da minha mulher, já tinha feito Ironman no Havaí, né? Que era o pináculo, né? Não, meu irmão, a prova é um triatlon que você corre. Na verdade, me chamou a atenção por quê? Porque eu gosto muito do Frederico Forsyth, que foi o cara que escreveu o Cães de Guerra. Ele escreve um livro sobre um cara que é um agente secreto, que foi civil no Vietnã, que o cara, para manter a forma, ele faz triatlon. Achei aquilo interessante, era triatlon olímpico. Então o cara ele pedalava 20 quilômetros, corria 5 e nadava 750, pedalava 20 e corria 5. Eu falei, pô, sai do xixi, né, bicho? E ele começou a fazer Ironman, como é que é essa parada aí? Ele falou, não, é assim, assim. Eu falei, cara, eu tô querendo fazer isso. Eu tinha fraturado a coluna em 2007, no Muay Thai, tomei uma joelhada nas costas. Ele estava fazendo uma adaptação na piscina, então eu já estava nadando. Eu falei, meu irmão, um terço eu já faço. Ele trouxe a bicicleta, eu comecei a fazer. Aí fui fazer com o meu técnico, era o cara aqui da Barra, Ribeiro. Meu irmão, o cara é 6 vezes Ultraman, né? Ultraman é você fazer o dobro do Ironman em 3 dias, né? Aí ele chegou para mim e falou assim, eu falei, marquei o encontro com ele lá na 040, no posto Brasão, pra gente fazer o primeiro treino, né, pra ele se sentir qual era a minha, né? Eu já tinha feito um short triatlon. Ele virou e falou assim, o que você quer? Eu falei, eu quero fazer o Mundial do Ironman quando? Ele falou, não, é você e a torcida do Flamengo, né? O que vai dizer se você vai conseguir é a prova da Ironman. Eu falei, mas como é que é a prova da Ironman? Ele falou, não, é isso, aquilo. Eu falei, meu irmão, como é que, cara, assim, nada pedala, corre, são 4 quilômetros de natação, 180 de bike, uma maratona. Eu falei, mas como é que é a dinâmica da prova? Ele falou, não, você vai nadar, aí você vai pegar a bike na transição, aí tem os special needs na cada quanto quilômetro. Eu falei, não, isso aqui, tá. Eu falei, pô, que hora que a gente para beber água? Ele falou, a hora que você quiser, pô. Você bota água na bicicleta. E comida? Ele falou, então, na bicicleta você tem os special needs a tantos quilômetros, você pode deixar ali uma alimentação, você pode levar em você, e na corrida você come, tem hidratação. Eu falei, é isso? Ele falou assim, é. Eu falei, pô, na minha cabeça, o PQD entrou, eu falei assim, pô, a gente corria 21 quilômetros de Eriçu, não tomava nem água, nem na saída, nem na chegada, pô. E a comida não era essa aí, né? Rapaz, eu falo para todos os caras que fizeram Ironman comigo, né? Que nego pergunta assim, que nego falava, pô, a primeira coisa que o cara fala, pô, você é PQD, vai terminar a prova, vai ser Ironman, né? Eu falava, não é bem assim, né? Porque
O Ironman, na verdade, são 4 disciplinas. Essas 3 mais a nutrição, e você ainda tem um componente do seu DNA, né? E eu não sou um bom corredor. A corrida é o final da prova. Aí eu falei para ele assim, ele falou, pô, mas a corrida... Eu falei, cara, você quer ver uma corrida difícil? Faz o teste na sua casa. 5 quilômetros em 19 minutos, de calça, coturno, batendo palma e cantando. Se você fizer em 19 Ui! minutos... Meu irmão, como assim? Eu faço as contas. Não, mas o pace é de 3:40. Eu falei, bicho, é isso. É isso aí. Pace de 3:40 é o queniano correndo na maratona. Agora, bota aí, cantando, batendo palma, e o cara do lado. Peito em flores, pô. Bandeirada, baçômetro. Eu falei, então, mesmo, você vai correr uma maratona no Ironman, o cara vai deixar eu comer no meio da prova e realmente você come. Depois dos 22 quilômetros, você tem hidratação, tem Quantos sopa. quilômetros de corrida? 42, bicho. Eita. Eu só fiz maratona dentro do Ironman, né, cara? E assim, eu teve um Ironman em 2014. Em 2014 eu fiz Ironman em Florianópolis, que eu terminei com a boina, né? Eu falei, meu Pode irmão, crer. eu tenho que entregar alguma coisa pra brigada aqui, porque, assim, é o segundo Ironman, é o Tem a terceiro foto, Ironman que tem a tem. foto? É o terceiro Ironman que eu tô Manda pra gente fazendo, lá. entendeu? E assim, eu não sou nada sem a brigada, bicho. Tudo que eu faço aqui. E assim, aí eu terminei com a boina, coloquei, minha mulher tava me esperando, faltando 6 quilômetros para chegar, né? Que aí você vai afunilando, né? Ela me deu a boina, eu corri, eu falei, cara, eu quero só agora terminar a prova, porque eu vou correr com elegância, né, cara? Corri Dificuldade. na minha cabeça puxando as contagens, né? Pô, aí eu tô passando no meio, o cara dá um gritão, boa, PQD! Eu olho para trás, um coroa. E aí a gente chega, tem uma hora que você chega ali, tem a área de transição, quando termina a prova, ganha medalha, você vai comer. Chegou ele, o filho dele tava logo atrás de mim. Pô, o cara é coronel da reserva, tinha servido na brigada. Aí ele falou, pô, é excelente, eu contei a história para ele. Então, assim, e o próprio Ironman, cara, foi assim um desafio dos 35 para os 40. Eu comecei a correr no Ironman na categoria 40, era mais concorrida. E aí eu tinha um médico aqui na Barra, que a gente. Aí é o médico do esporte, uma parada que você mergulha um pouco mais a fundo, mais técnico. Ele falou, Christian, você não é um cara de prova fria, você é um cara de prova quente. Para você funcionar bem, você vê, hoje eu estou com 110. Meu peso de prova na Ironman era 83. É um palito que corre, 1,80 m. Mas era o mais eficiente para mim para correr. E ele falou assim: agora você tem que escolher uma prova quente ali. Você tem que sair para correr com 38, 37 graus. Eu falei: que isso, cara? Como é que eu vou treinar para correr com 38? Ele falou: olha, você mora no pé da serra de Teresópolis, você treina ali. Você mora em Teresópolis, treina no pé da serra. Aí nisso eu fiz duas provas no México, nessa temperatura, meu irmão. Aí flanei, né? E aí teve esse de 2015, que foi. Isso eu já estava trabalhando com a minha mulher, a gente foi montar a consultoria de Helgov, que era um. A consultoria de Helgov há 20 anos, ela era um segmento econômico que estava começando, muito por conta do preconceito do lobby. E assim, as duas outras paixões que eu tenho, direito ao direito constitucional administrativo, que eu estudava muito, né, até por conta do concurso da polícia. Muito direito constitucional, processo legislativo, outra parte processual que é diferente do contencioso no tribunal. Cara, a gente montou a empresa, a gente estava ali, mas aquilo não me abastecia, cara. Eu falava, cara, eu tenho que ter um desafio. Eu tenho que ter alguma coisa que me tire da cama antes. Eu chuto o sol para ele chutar o galo. Eu tenho que ir para a pista sofrer. Eu tenho que. E o triatlo entrou naquela fase na minha vida, cara, porque era assim: eu acordava 3:30 da manhã, pedalava até às 6, às 7 eu ia para a piscina, nadava até às 8, voltava, trabalhava, pedalava na bicicleta em casa e no final da tarde eu corria. Tipo, de 6 às 8 da noite eu corria. No final de semana, no sábado, eu tinha um longão de bike, sempre 220 quilômetros, 200 quilômetros. Meu irmão, eu tava, assim, era o mais perto da brigada que eu chegava, mas não era brigada ainda, sabe? E aí esse Ironman de 2015 foi engraçado, cara, porque eu jamais imaginei que meu filho fosse mudar para o Texas um dia e morar lá, né? E eu escolhi o Texas porque o Texas é o Texas e assim, era a prova, era um período ali que é muito quente, muito úmido, tipo Manaus, assim. Falei, cara, essa é a prova que eu vou fazer, porque ela é quente, úmida, eu vou ver como é que funciona, né? Foi uma das provas que mais me bateu, minha bicicleta quebrou, eu saí para correr com dor de cabeça, marquei as unhas do pé quando terminou a maratona, foi um inferno. Mas eu tô no hotel, cara, aí eu chego no hotel, é porque você chega uma semana antes da prova, tem todos os briefings, o briefing com a galera médica, né? E 2015 foi um ano muito engraçado com esse briefing de médico, né? Tu levou 2 bicicletas nessa época? Não, você levava uma só, né? Porque aqui na alfândega era um negócio esquisito para trazer de volta, né? Meu irmão, aí eu levei a bicicleta, entreguei. Eu tô vendo assim, os caras, americanos fazem muito isso, né? Fundação dos veteranos, né? Aí no meu hotel tinha uns 4 malucos do Ranger, assim, né?
uma camisa, né? Fundação fulano de tal, correndo pelo Afeganistão e tal, 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 tal. Fui trocar uma ideia com os caras e, pô, a gente tendo na piscina, tem um brevet tatuado nas costas, né? Ficou aquele papo. Eu falei, meu irmão, minha meta é o seguinte, eu não chego depois desses caras nem fudendo, bicho. Eu sou PQD, porra. Brasileiro, pô. Porra, isso é tropa paraquedista, cara. Virou missão. Virou missão. Cara, eu saí, a pedal era a minha melhor disciplina, mas ali era o seguinte, o Texas é a única prova de Ironman que você pedala 180 quilômetros, que eles chamam de one loop, uma vez só, né? Porque nos outros você quebra 90-90, quebra em 3. E era Rolling Hills, né, cara? Que era um negócio assim, né? Então aquilo me comeu um pouco as pernas. Quando eu cheguei na corrida, eu fui caçar os caras. Meu irmão, e assim, completei a corrida por causa da minha mulher, né? Que ela ficava no megafone gritando, né? Não para Junto ali o não. tempo todo. Não para não. Não para pra Maneiro, comer não. maneiro. E aí eu vi os caras, eu falei, meu irmão, agora é. Quando eu vi os caras, aí cresci, né, bicho? Eu falei, meu irmão, aqui é a brigada, porra. Meu irmão, eu cheguei na frente dos caras, muito na frente deles, cara, muito. Era assim, aquele americano padrão todinho plus, né? Os malucos fortes pra caralho, cheio de tatuagem, veterano. Depois a gente até trocou uma ideia. E quando eu cheguei na linha de chegada, assim, o final era um lugar chamado Woodlands. É tipo um Alphaville que tem em Houston, né? Então é maneiríssimo, né, cara? Então tava tocando AC/DC, Thunderstroke, que é a música que eu usava na corrida, meu irmão. Foi perfeito. Eu tô ali depois, os caras chegaram muito tempo depois de mim, né, cara? Eu falei pra mulher, olha só. E durante a prova, no briefing do meteorologia, tinha chuva de raio, né? Então, a cada 20 quilômetros na bike, se tivesse caindo raio, os caras te botavam pra dentro de um ônibus escolar, acabou a prova pra você, né? Meu irmão, e eu falei assim, como é que eu vou driblar o raio, né? Porque o cara, se estiver chovendo, eu vou embora, irmão. E eu ficava assim, cara, eu saltei no Jericinó chovendo, como é que eu não vou pedalar nessa porra aqui, cara? E quando chegava na bicicleta, se eu acelerava, então eu fui dando acelero na bicicleta, toda vez que passava a cada 20 quilômetros um ônibus escolar uma parte, eu acelerava, e com isso na cabeça, né? Pô, Você viesse. Jericinó, falei, quando acabou a corrida, eu falei, agora a missão agora é pegar aqueles malucos, cadê? E eu falei pra ela, cara, eu terminei essa prova hoje por causa da brigada. Porque, meu irmão, assim, terminei com febre. Quando eu tirei o tênis, eu tenho uma unha que não cresceu até hoje, saiu tudo. E eu já estava assim. Aí você entra, cara, e você começa a compartimentar coisas da sua formação. Você fala, meu irmão, realmente é para a vida toda. Realmente, Não, quando você conta aqueles caras que vivem, né? ali, não quer sair daquilo ali, né? Não, e outra coisa, aí nesse Ironman foi tão icônico que eu vi do livro do Diogo, eu comecei ali na semana da prova, e aquilo eu já comecei, falei, cara, eu tenho aqui outras ferramentas comigo, que eu posso aplicar na minha vida profissional, e posso aplicar na minha prospecção de cliente, porque se eu consigo pegar, né, aquela história da filosofia estoica, né? Se o corpo realiza, a mente registra, né, cara? Então, se eu estou conseguindo chegar aqui, tirar um elefante da cartola, com as unhas toda estourada, e fazer uma prova no final forte, por que eu não posso pegar esses princípios aqui e aplicar na minha gestão ali, Sim, então, de vida profissional dos meus filhos, não interessa. E aí eu comecei o porquê não, cara? Né? Eu tenho outras ferramentas aí, cara. Meu filho fez 15 anos, né? E aí começou o jiu-jitsu, eu comecei junto com ele. Aí virou missão também. Eu falei, meu irmão, então tu começou depois do jiu-jitsu. eu sempre flertei com jiu-jitsu, né, cara? Sempre. Na brigada era direta, diversão do PQD era sair na porrada na hora do alojamento. E, pô, o Babalu do UFC se viu, de 94, se viu na mesma companhia que eu. Ali só tem monstro, né, cara? O Babalu O que fala Marreta, o o Renato Sobral Babalu do UFC das antigas, lutou com o Chuck Liddell, lutou com. Aí tem o Marreta, agora tem um moleque aí que tá voando. o Michel. Pô, sinistro. Teve também o Marcos. Acho que esse Marcos também foi do UFC também. Rapaz, eu tô seguindo um moleque agora. Ele é brasileiro, acabou de ganhar o campeonato de MMA do Ranger, do Airborne School. Brasileiro. Não sei se esse moleque se viu aqui. Depois até te mando o perfil pra tu Manda lá, pesquisar. né? Meu irmão, ele atropelou, mas você olha pra ele assim, aquele Falaram brasileiro dele esses tipo. dias também, não foi? Tava lutando de calça camuflada e luva de MMA, atropelou os malucos. Então, assim, é um celeiro, né, bicho? E eu nunca fiz jiu-jitsu, cara. Ali tinha gente que era do Manimal, que era do Carson, a galera mais chegada da gente ali. E aí, quando meu filho fez 15 anos, eu falei, pô, vou pro jiu-jitsu. Aí virou outra jornada, né, cara? Então, dali, aí eu já tinha a receita da Ironman, já tinha a receita da vida. Eu já tinha alguns clientes consideráveis, né, da empresa de segmento de cerveja, bebida não alcoólica, alimentos. Eu falei, cara, eu vou começar a tratar esses caras. Comecei a fazer um plano estratégicozinho para mim ali dentro do que eu estava lendo. E aí comecei com a ida do meu filho para os Estados Unidos, eu comecei a frequentar mais os Estados Unidos.
E meu filho, ele mora em Houston. E a academia, ele é aluno do professor Draculino, da Gracie Barra, Texas. Ele é faixa preta lá, professor. A academia colada na NASA. E ali os alunos da turma de competição, a galera assim, é polícia, o cara aí é veterano, o cara. Então você começa a ver, aí ele tá lá, vai fazer 3 anos agora, você começa a ver aqueles caras que são iguais a você, mas são de outro lugar. E você começa a conversar com ele, a conversa que ele está tendo é igual. É igual. É igual. O cara está tendo a mesma ideia que você está tendo, e quando o cara olha e fala assim, aí eu pergunto de vez em quando, eu falei, cara, mas quando tu olha, você tem um aluno que o cara é Marine, ele era Rider, que era o Amphibious Reconnaissance, que agora mudou de nome, são Riders, que eram os caras lá do Guadalcanal, da primeira divisão. Esse cara bateu no IED, no Afeganistão, perdeu as 2 pernas. Faixa preta também, caixa grossa, isso tu não acredita, bicho. O cara duplo amputado te raspar, e como é que raspar no juízo, como é que o cara te embola, meu irmão, é absurdo, uma resiliência monstra, aí tu troca ideia com o cara, e a gente estava falando disso, que o americano tem muito isso, né, o heritage dele, de guerra, vai até o avô que lutou na Guerra Civil, e aí o pai da mulher, e dos 2 lados, ele estava falando, e ele falou, cara, para mim ir para o exército era natural, ele falou, pô, e a linhagem de homens que tem na minha família, que foram, e as coisas que eles realizaram, e eu falei assim, pô, você não sente assim que você é feito de uma parada diferente dos outros? Porque aí, quando o cara é da minha idade, eu pergunto, você brincava de quê? O cara, ele tava brincando de G.I. Joe lá vendo Rambo, eu tava brincando de comandos aqui. O cara foi para tua paraquedista, o outro foi, mas a mentalidade é a mesma. Eu acho assim, hoje a gente vive aí um boom de operações especiais, né? Pegaram aquele livro do McRaven, Operações Especiais, e rasgaram, agora tudo operações especiais, né? Assim, é complicado. E os caras hoje, você chega para eles e pergunta assim, cara, mas você transfere alguma coisa do que você aprende? Você aplica alguma coisa? Ele falou, cara, tudo, tudo. E ele falou, os caras falam a mesma coisa, como é simples, cara. Só que lá existe uma sociedade que fomenta isso. Existe um poder público que hoje, né, depois da guerra do Vietnã, os veteranos da guerra do Afeganistão, do Iraque, são tratados os caras não pagam imposto, não pagam reconhecido, né? Valorizado. E o ambiente precipita, né, cara? Acho que o cara tá pronto para receber e o cara tem credibilidade, né? E de tudo que você vê, quando você encontra um cara que é da tropa paraquedista, eu acho que é uma receita que dá muito certo, é porque assim, você pega uma unidade de forças especiais dos Estados Unidos, e a do Brasil e a da Inglaterra, a diferença entre os caras é o budget, né? O equipamento que o cara tem, a tecnologia que ele tem acesso. O paraquedista, ele salta com o mesmo mecanismo de paraquedas, o mesmo tipo de avião, o mesmo tipo de operação, o mesmo tipo de treinamento, o mesmo tipo de convicção pessoal, o mesmo tipo de forja. Então, assim, na verdade, é uma receita que dá certo há muito tempo. E, assim, toda tropa de elite passa pela tropa paraquedista. Então, você pode dizer, sem medo de errar, eu acho isso, né? Nasceu, na verdade, né? Toda a tropa de elite nasceu na tropa paraquedista. E o seu DNA para enfrentar o resto foi ali, né, cara? Isso não tem preço, bicho. E assim, é um motivador, às vezes, e eu vejo assim, meu filho tem uma jornada no jiu-jitsu diferente da que eu tive no exército, né? Porque o jiu-jitsu também é um ambiente muito seletivo, é meritocracia pura, dependendo da academia que você treina, né? E hoje, por exemplo, eu vejo meu filho falando de muitas questões empresariais aplicadas ao jiu-jitsu. E hoje a gente tem aí o Fábio Gurgel, que é o cara do jiu-jitsu hoje, que descobriu uma fórmula, mais ou menos como a que vocês estão fazendo. É você, por que não você levar a mentalidade do faixa preta para dentro do mundo corporativo? Né? Primeira coisa que você faz é trazer o cara do mundo corporativo, e foi o que ele fez, para ter um contato com o tatame. Ele montou uma academia na Vila Olímpia, que custa uma fábula, mas os caras do Banco Pactual estão lá, o pessoal da Faria Lima está ali. Aí o cara olha aquilo ali, opa, hoje o que ele faz? O Gurgel vai dar curso indoor com os caras, falar do jiu-jitsu, dar aula de jiu-jitsu, assim. Lá dentro. Aí você imagina os valores são parecidos, mas o valor em jogo, você nunca vai morrer no jiu-jitsu, né? Você pegar um moleque que com 20 anos teve altruísmo, isso é uma coisa que a gente perdeu aqui, né? Fala assim, nunca teve uma guerra. Tá, mas se tivesse aquele moleque, ele foi o primeiro a dar o passo à frente. Estava pronto para isso. A paraquedista é voluntária, né, bicho? Voluntário, pronto para isso.
Entendeu? Ah, não teve a guerra, mas se tivesse o primeiro aí era ele, cara. Cara, Isso aí já mostra um traço de caráter, bicho. isso é importante, essa fala tua, até para fortificar um pouco mais da iniciativa, né, de um garoto. E muitas pessoas falam isso, mas no Brasil não é mesmo valorizado como na América, porque não tem guerra. Mas esse guerreiro dedicou parte da tua vida preparando Cara, para se tivesse a guerra. você conversa com os caras de lá, os Estados Unidos, meu pai sempre falou isso, né? Os Estados Unidos vai ser sempre uma tropa profissional, porque a cada década eles têm uma guerra. Isso é um modus operandi dele para manter não só o orçamento de guerra deles, e se você tiver curiosidade de observar, outubro o Congresso americano vota o orçamento das Forças Armadas. Antes de outubro, depois de outubro, tem alguma celeuma no mundo. O último deles foi Israel, 7 de outubro. Agora mandou lá, vai para o Irã. Então está sempre fomentando aquilo ali. Mas começa com a qualidade do cidadão que tem um caráter de tomar iniciativa, porque lá o serviço militar é voluntário. Eu tive agora lá nesse período agora, eu passei o Natal com meu filho, a gente foi a New Orleans, tem um museu da Segunda Guerra Mundial. E tem lá os números do efetivo, né? Os Estados Unidos vêm da Primeira Guerra Mundial com efetivo. O exército na Primeira Guerra não era profissional. Tanto é que eles pegavam os caras oficiais na faculdade, pegavam os caras. Né? E quando veio a Segunda Guerra Mundial, ele não tinha um efetivo fixo. O efetivo americano era o que sobrou da Primeira Guerra, eram 250 pessoas. Os Estados Unidos chegam em 1942 com 5 milhões de homens nas Forças Armadas, somando Marinha. Né? Aí tinha a Guarda Costeira, que eles contam, tem a Força Aérea, que não era Força Aérea porque era do Exército, a aviação. Todos voluntários. Você pega uma. Olha o que essa geração construiu na década de 50, os anos dourados americanos, os anos de ouro, foi feita por essa geração. Você pega. Eu sempre falo isso para meu filho, todo dia dele, eu boto uma foto e falo: esse garoto aqui, o primeiro, tem uma foto clássica que tem assim, os caras dentro daquela barquinha. O primeiro moleque tem 17 anos, falsificou a assinatura dos pais para ir para a guerra, porque todo mundo na cidade tinha ido, ele não tinha ido. E quando você ouve os vídeos dos caras, os caras falam, pô. Aí você vê no Brasil, né, cara, que é um país que não tem uma tradição bélica, tem uma força armada profissional. Você olhar e falar assim, meu irmão, você vê hoje esses moleques mais novos promovendo a corrida do paraquedista, né? Você vê naquele moleque a mesma vibração que você tinha. E você fala assim, meu irmão, isso é atemporal. Seres humanos com caráter para dar esse passo à frente, ser voluntário, né? E a tropa paraquedista do Brasil, bicho, aqui. Esquece, não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Eu me lembro que quando a gente estava. O Gilciano adorava esse tipo de comparação. Né? Ele sempre falava naquela. Ele gostava de falar muito, era 1 hora de. Botava a gente em forma ali. E ele falava, pô, e ele foi um cara que só de curso básico paraquedista, acho que ele tinha feito 5. Ele tinha FE, tinha comandos. Ele fala, pô, primeiro que a gente está entre as tropas paraquedistas que soltam mais baixo, né? Mais baixo. Isso é mais perigoso. Né? Ele falou que durante um tempo a gente era uma das únicas do mundo que treinava aquele salto de combate dos paraquedistas franceses na guerra do Vietnã, da Indochina, de Dien Bien Phu, que saltava 100 metros sem uma reserva. Ele falou, a gente já fez esse treinamento aqui. Né? A gente tem um deslocamento e uma mobilidade para o tamanho continental do Brasil que nem o exército americano tem. E olha, o efetivo deles é gigante, Sim, até você o movimentar recurso aquela não. máquina toda. E aí você pega qual material humano dessa qualidade toda? É esse garoto. O que está faltando para linkar esse moleque aqui? É por isso que eu te perguntei, né? Nunca apresentou. O ideal era que o exército pegasse o que vocês estão querendo fazer aqui e não apresentasse, porque você, além de eternizar a qualidade da formação, porque não é isso que FGV faz, não é isso que Harvard faz. Sim. Quando você tem um alumni de Harvard, você fala, pô, esse cara estudou em Harvard. É outro selo, é uma certificação. Exatamente, você falou tudo. A É uma certificação. Com a mentalidade de Herói hoje, com a nossa metodologia, a gente está criando, de fato, a certificação para validar que esse cara está pronto para o mundo corporativo, para a vida paisana. Então, assim, hoje as empresas, elas contratam pela parte técnica, mas estão demitindo pela parte comportamental. É aquilo que eu te falei, né? Hoje tem um livro de 2 malucos, né? 2 caras. Esse cara é o Navy SEAL com mais deployments na guerra do Afeganistão. O cara tem 12 deployments para o Afeganistão. É Mike Cirelli. E o outro é um cara que é da Força Aérea. Ele foi gestor da Força Aérea durante muito tempo, não me foge o nome agora, chamado Talent War. Que eles escreveram uma teoria justamente em cima disso. Você, na verdade, você tem que contratar o caráter do cara. Outra parte a gente ensina. Porque a habilidade você ensina, bicho.
né? Se você pegar a sua filha hoje e ensinar ela alguma coisa no computador, ela vai aprender. Agora, o primeiro passo de caráter que você mede no moleque desse é o altruísmo, né? Sim. Quem hoje, pega aí, nesse mundo maravilhoso que a gente está vivendo, qual moleque de 18 anos que levanta o braço e fala assim, meu irmão, você viu na tropa paraquedista, Voluntário. com o exército de Caxias apanhando do jeito que tá, entendeu? O nível de testosterona Inspiracional, né? da molecada, o moleque dá o passo à frente e fala assim, não, eu vou. Ah, mas aí Inspiracional. não tem guerra. Ninguém até hoje não entendeu aquela história do pintar o meio-fio, né? E eu explico isso em todos os lugares que eu vou. Eu falei, cara, vocês ainda não entenderam. E esse treinamento que eu falei que a gente fez nessa empresa que é cliente nossa em Brasília agora, no final do ano de setembro, eu falei do pintar o meio-fio, né? Eram 3 dias, aí tava aquele papo, porque Brasília estava fervendo por conta né, desse processo louco que está tendo aí, e estava indo ali para julgamento uma galera finalizando o julgamento de uma galera, né? Tipo, caras que eu vi na brigada, né? Sim. Braga Neto. E aí, um cara falou assim, pô, mas esses caras, meu irmão, pô, isso aí que dá, ficar vivendo de pintar de meio-fio. Eu falei, cara, você sabe qual é o lance do pintar o meio-fio? Assim, é o maior cheque de humildade que o profissional tem. Porque você imagina, porque dentro do batalhão de comandos, o nego pinta o meio-fio. Sim. Dentro do FE, o cara pinta no Toneleiros, na brigada. Você imagina você dizer para um cara que o Exército gasta, a Marinha gasta milhões para treinar o cara tem o melhor preparo físico da idade dele, o cara tem o melhor treinamento que o país pode dar para ele, mas o cara chega para ele, meu irmão, memento mori, vamos pintar o meio-fio aqui para você entender que, né, você fazer. Eu duvido que você chegar agora para o CEO aqui e falar para ele, irmão, vai ali fazer uma faxina no banheiro. Ele vai vomitar em cima de você todos os diplomas que ele tem. Agora, você chegar para um coronel, comandante de batalhão, ele vai chegar lá e vai fazer para o cara, para ensinar para ele. É liderança pelo exemplo, bicho. E ali é o seguinte, é todo mundo, eu falo esse negócio, todo mundo animal da mesma espécie, né? Isso aqui parece bárbaro, né? Animal, todo mundo animal da mesma espécie. Todo mundo tem o mesmo DNA. O coronel aprende com o soldado. Ele falou, eu não Exatamente. sei qual a experiência que você teve nas Forças Armadas, eu posso falar da minha experiência. Na tropa paraquedista, bicho, aquilo ali é um multiplicador de força. Ninguém usa bigode, né? Não, irmão. Entendeu? Assim, você vai saltar no inferno com um monte de cara, você vai carregar o outro nas costas. Quem verifica teu paraquedas é o soldado. Entendeu? Então, pintar o meio-fio é fundamental para o cara entender que, meu irmão, ele ali, ele não é o rei. É um cheque de ego do cara. E Cheque de hoje, ego. o mundo corporativo é só ego, né, bicho? Muito. Assim, ano passado eu tinha contratei uma assessoria de marketing para mim, né, pessoal, porque botaram na minha cabeça que eu tinha que ter um LinkedIn, né, cara? E eu, assim, além de ser tenho algumas habilidades, mas a tecnologia não é uma delas. E aí a gente contratou uma empresa para escrever algumas coisas, né, cara? E aí você fala disso, fala disso. E assim, essa galera tem um viés meio para a situação de É, agora, né? é. Aí ela, primeiro que ela implicou com Histórico. o histórico da primeira linha, né? Ela falou, mas tem necessidade de colocar isso? Eu falei, pô, lógico, cara. Acontece ainda muito hoje. É minha ciência, pô. Assim, deixa eu te falar uma coisa. O que está depois disso não era nada se isso aí não tivesse aí, no começo. Né? Não seria nada. Entendeu? Eu falei, o Christian que está conversando com você aí foi o cara que foi feito nessa primeira linha aqui. O resto você esquece, eu não dou nem ligo. Se você quiser escrever aí, que eu sei corte e colagem, que eu sei. Agora, serviu no Exército Brasileiro, na Tropa Paraquedista, no 25º Batalhão de Infantaria Paraquedista, para mim é base lá. Entendeu? Cara, Porque, meu irmão. Isso é respeito de onde tu vem, né? Cara, mas não é A isso. Eu honra. falei, e quando meu filho pegou a faixa preta, eu falei para ele, cara, você conseguiu uma faixa preta hoje que tem um peso no mundo dos homens maior que qualquer diploma de Ivy League que eu Sim. pudesse te dar. Primeiro que o teu professor é um cara fora da curva, cheio de lutador do UFC embaixo dele, tem não sei quantos mil faixa preta depois dele, tá. Você pegou eu falei para ele a mesma coisa eu falei, essa faixa preta é sua, exatamente igual o meu número de paraquedistas. Ninguém vai ter, bicho. Ninguém vai ter. E aí Afinal de contas, tu não falou o número de paraquedista aí pro pô, pessoal. 56.549. 56.549. Cara. Ó, vamos aproveitar essa conexão aqui, cara. Estou gostando muito desse assunto. Essa história do meio-fio é muito importante. Eu assimilo muito essa história, né? Tu deve saber também, um cara estudioso, da história do quem dobrou seu paraquedas. Cara, assim, eu tive pouco contato, não sei, assim, nunca ouvi, tá? Para não dizer que eu estou procurando coisa para te pegar teu gancho, não.
Eu nunca ouvi, mas assim, isso é uma coisa que ninguém entende lá fora também, né? Quem dobrou seu paraquedas? Ninguém entende. Assim, quando a gente fala, por que que quando o paraquedas dá uma, um acidente de paraquedas, na imensa maioria das vezes é uma falha humana, eu falo, meu irmão, porque vocês nunca viram como é que os caras. Assim, tem poucas coisas tão profissionais dentro da brigada igual o batalhão do Dompsey. Sim, eu tive lá, né? Eu servi durante um ano lá. E, assim, é um profissionalismo imenso. E todo paraquedas ele vai com a assinatura do último dobrador. Né? Isso aí, cara. Então, assim, o dobrador, ele pode ser um sargento, pode ser um tenente, pode ser um soldado, mas o paraquedas que o general vai usar foi dobrado talvez por um recruta. Qual a responsabilidade disso? Mas assim, a única coisa que a gente sabia, que eu sabia do número, era o seguinte: se você fizesse alguma coisa com o paraquedas, o seu nome estava nele, porque quando você for lá pegar, e o Dompsey sabe. Sempre Então sabe, isso era para pegar o gaiato que cortava o pedaço do velame, dizia que perdeu o paraquedas, que caiu no meio do... O cara sempre sabe o teu nome, né, cara? O Dompsey nunca erra. Cara, e assim, eu tenho um general americano, McChrystal. Esse cara foi o cara que, a gente está falando de operações especiais, foi o cara que revolucionou. Quem arruma sua cama, né? Não, esse cara é o McRaven, foi o cara que escreveu, é o cara que era do SEAL, escreveu esse Spec Ops, que criou a teoria das forças especiais, das operações especiais, né? Mas hoje... A pirâmide dele que fala, né? Exatamente, da simplicidade, né? Tudo que a gente ouviu a nossa vida toda. E assim, abrindo um parêntese, né? Tem muita gente na polícia que diz que é operações especiais, mas amputou ali uma parte importante, que é a parte da noite, né? Que, na verdade, na tropa paraquedista a gente só opera de noite, né? O ideal é que você salte na hora mais escura e você acorde o inimigo com a rajada de metralhadora. A retaguarda do inimigo. Exatamente. Cara, esse McChrystal, ele foi um cara que ele pegou o SOCOM, que é o Centro de Operações, Centro de Comando de Operações Especiais dos Estados Unidos, que é assim, tem o JSOC amarrado nele. São os caras, o Tier 1 deles, né? E ele foi comandante de um batalhão de Ranger, do 75º Batalhão de Infantaria Rangers, que é o único batalhão dos Rangers que é Operações Especiais, né? Que faz mais ou menos o que a Brigada faz aqui. Lá é um regimento, né? Então não tem. E ele falando, cara, no livro dele, ele tem um livro Como se liderar times tipo A. Porque ele fala time tipo A é time de alfa, né? Onde todo mundo é alfa. É o que acontece na brigada, o que acontece no Comanf, no PREC. Todo mundo passa por uma régua muito alta e todo mundo conclui aquilo ali. E ele dá o exemplo de uma operação aeroterrestre do Ranger. Como aquilo ali funciona. Ele falou assim, e ele fala disso, ele falou: se o cara que dobrou o paraquedas, entregou a manutenção do paraquedas no início da operação, não fizer, aquilo vai virando não fizer o trabalho dele bem feito com profissionalismo, aquilo vai virando uma cascata, vai dando um gap de profissionalismo. Ele falou que vai no cano do armamento do cara na missão final. Para ele ele explica por que a tropa paraquedista não seria uma tropa de operações especiais, porque ele, na verdade, está contando a história do JSOC, né? Que aí é Delta, Team Six. E ele conta por que não, e ele fala da complexidade E ele falou que foi. E todos eles que passaram por esse regimento do Rangers, o cara fala isso. A mesma coisa, cara, a qualidade humana, o caráter do cara que serve ali. E assim, eu acho que o mundo empresarial hoje perde muito de qualidade, porque é exatamente isso: o cara chega, ele te entrega um currículo. Ele conta a história dele. Se ele fosse tão bom, ele não estava nem entregando. Mas quando a borracha toca o asfalto, a primeira coisa que grita é o caráter, né? Entendeu? Então, se o cara chegar para você: por que você está aqui? Porque eu quero. Não, mas ninguém te chamou aqui. Você não está convidado, vai embora. Plau. Não, mas eu quero. Eu quero ficar onde você está. Eu quero um dia ser você. Você é meu espelho. Você é meu Isso é modelagem e a jornada de continuidade, né? Hoje acontece muito no corporativo. Se o cara for bom, eu tenho medo de ele pegar o meu lugar. Se o currículo do cara é bom, não. Para esse cara, não. Contrata ele não, porque ele pode pegar o meu lugar. Então, e uma das coisas que o Sinek fala de alta performance, né? Alta performance não tem síndrome do silo, né? Síndrome do silo é aquilo que você está na empresa, tem o RH, aí tem a equipe de vendas, só faz o dele ali, ninguém entende aquilo ali como conjunto, né? Vai fazer isso na brigada, vai fazer isso na operação Saci, vai você não dobrar o paraquedas certo, para ver se você não corta a cabeça da cobra matando o comandante da brigada no salto.
Exatamente, é o espírito de comunhão, Cara, assim, podemos fazer tudo. Missão é o lema, né? Que é a missão é, dada, é a missão cumprida, que também nasceu na Brigada de Infantaria é, Paraquedista. E tem muita gente que acha que foi É, do do Tropa de BOP, Elite. né? Quando eu Não, falo, nasceu na Brigada de Infantaria Paraquedista, só não me exatamente. lembro o nome do camarada que criou essa frase aí. Seguinte, Anthony, aproveitando um pouco dessa parte intelectual, dá pra ver que tu é um cara estudioso, cara do papiro, que estuda bastante. Às vezes esse camarada tá assistindo a gente nesse momento e fala assim, caraca, que genialidade nessa cabeça. Como que eu consigo começar a ter esses processos, essa jornada de leitura? Às vezes o cara não aprendeu sobre isso na infância dele, ninguém Uhum, não teve uma professora de português, não teve. aham. Como que ele desperta isso? Cara, assim, primeiro, o que eu falo para os meus filhos, né? Leitura é igual musculação, né? Igual preparação física. Você tem que ter um plano de ação e assim você não deve ter cobrança, né? Porque leitura é prática, é técnica, é tempo. E assim, o conselho que eu dou é por que que eu leio muito? Porque eu sempre li coisas que eu gostava muito. Então, quando o assunto me interessa, né? E aí, é óbvio que quando você vai para uma faculdade, como foi a eu fui para a faculdade com uma carga de leitura boa, mas era um livro, quando eu cheguei lá, eram livros mais técnicos de direito penal, coisa que eu nunca tinha visto. Então, o que que eu ganhei ali? Eu não tinha interesse, mas eu tinha a mecânica da leitura. Isso que é importante. Nem que você sente, por exemplo, eu hoje eu tenho um ritual, eu leio 30 minutos todo dia de manhã. 30 minutos. É, e assim, como é, é, eu já tenho um certo controle sobre a língua inglesa, já tenho uns 6 anos que eu só leio livro em inglês, porque é uma forma que eu tenho de Entendi. manter o inglês vivo na minha Sim, cabeça. prática, né? É, e a leitura, cara, ela é assim, por exemplo, eu faço essa receita para os meus filhos, pega um assunto que você gosta, nem que seja o jornal, primeira coisa que você tem que criar é o hábito, separar um tempo do seu dia para ler, não importa o que seja. Porque você, com o tempo, você vai começar a encaixar o seu conteúdo naquele tempo. É a primeira dificuldade que as pessoas têm, né? Ah, o tamanho do livro, não importa, cara. Você pode ler um livro, levar um ano lendo o livro, mas você está lendo o livro. E você vai perceber, é mecânico. Com o tempo, você vai ler mais É rápido, hábito, né? vai ler com mais proficiência, você vai começar a dialogar com o livro. Então, acho que o primeiro passo, cara, é ler, sabe? E assim, eh, eu quando estava no quartel, eu lia muito sobre operações de guerra, sobre livros da Segunda Guerra Mundial, eu estava conectado com o que eu faço. De repente você, passou pela brigada, mas a sua vocação é ser técnico de futebol, a sua vocação é trabalhar no mundo empresarial, numa área que você gosta. Pega um livro pequeno daquele assunto e lê, cara, sabe. Começa pequeno, lendo 30 minutos, não deu 10 páginas, não As importa. páginas. Entendeu? Porque hoje, cara, assim, minha mãe tinha uma frase que para mim sempre foi basilar, né? Quem lê não sabe tudo, mas quem não lê não sabe nada. Exatamente. Entendeu? Então, assim, o que que ajuda também? Eu nunca fiz curso de oratória, sabe? Eu sempre, a leitura me ajudou muito a falar E a em leitura em voz público. alta também ajuda muito, É, né? né? A Brigada Paraquedista tirou minha inibição, né? Porque você às vezes fala para a guarda Sim. inteira, você vai falar alguma coisa para a companhia. Mas eu tive um desafio em 2024, cara. Eu fui convidado para participar do terceiro Encontro Internacional de Helgob em São Paulo. E eu estava no painel falando sobre monitoramento de projetos de lei em estados e municípios para 200 profissionais de Helgob. Então, se foi a primeira situação na minha carreira que eu falei, pô, de novo, eu estou aqui falando parte da companhia para os meus pares, aqui é todo mundo alfa, todo mundo trabalha com o que eu trabalho, então eu não posso errar, né? Então, onde é que eu fui buscar a calma para falar ali? A dos livros que eu leio, do meu hábito. Eu falei, pô, se eu sou um cara que já passei por uma situação parecida e tenho uma bagagem de leitura, eu fui procurar nas coisas que eu já li, porque eu também me interesso pelo que eu faço. Sim. Isso me ajuda a. Então, assim, a leitura traz benefícios para o cara: concentração, autocontrole, vocabulário, né, impostação de voz, né, e você ter assunto para falar, né? Eu acho assim, e leitura é um dos maiores indicadores do exemplo. Ah, você começa a ler, daqui a pouco teu filho está lendo, Sim. tua mãe está lendo, você tem, seu amigo está lendo o livro, está se interessando, e você passa a ter mais perspectiva, né, cara? Então, assim, a grande sacada primeiro é começar. Começa pequeno, 10 páginas, 30 minutos por dia. Lê alguma coisa que você gosta, sabe? Esteja lendo constantemente. Pô, eu sem ler, eu tinha um amigo no quartel que estava lendo a República do Platão. Quando eu cheguei, eu falei assim, cara, minha mãe já tinha lido, já tinha falado daquilo tudo, eu nunca cheguei nem perto, né? Quando eu vi, eu falei, eu sabia que era um livro denso, difícil. Ele pegou ele fazia supletivo de noite, ele pegou na biblioteca do CIEP, que a mulher disse para ele que era bom, e estava ali lendo, cara. No intervalo do quarto de hora, o cara estava lendo,
Se ele estava entendendo, se ele estava assimilando, se ele estava fazendo o que todo mundo diz Tá que... colocando. Né, todo mundo fala que quando você lê Platão, você dialoga com ele, né? Eu nunca li Platão, né? Já li outros, mas nunca li Platão. Falei, cara, hoje eu fico vendo assim, cara, mas de novo, né? Meu irmão, que ambiente é esse? Você tem um moleque ali que fora da curva total. Você podia pegar uma Playboy dentro do... O cara podia estar lendo ali a parte da entrevista da Playboy, mas o cara estava lendo Platão dentro de um alojamento de cabo na tropa paraquedista. Diferenciado, hein? Podia ser por amor ao desafio. É. Então, assim, esse DNA que ele tem, todo mundo que está ouvindo a gente tem, cara. Cria ele, que tá preparando a mente dele, né? Cara. Aqui na empresa a gente colocou aqui na sede de Tenerói, não sei se tu reparou, mas cada sala tem livro, tem bloco de livro, justamente para estimular a gente a olhar e a ler. Eu acho que até Porque- você tem uma cópia do Comércio com o seu porquê aí. tem. Eu vi ali a barba. Tem ele. Então, assim, a gente forçar nossa mente, estimular nossa mente a ter essa Cara, habilidade. porque a gente tem capacidade de fazer isso, cara. Eu acho assim, eu nunca tive a oportunidade de contratar ninguém da brigada, nunca, né, conheço, vejo outros profissionais de outros lugares que eu falo, pô, você viu na brigada, aquela história toda, mas eu sempre vejo que a gente tem o mesmo, e a gente aceita peso, cara, a gente Sim. aceita sacrifício, e a gente aceita, né, essa morte ir para você e rir de volta, né? E o cara vai com peito e flores, bicho. Então, assim, isso é um diferencial, cara, que os caras têm que acreditar que funciona, Funciona. sabe? Irmão, queria que tu deixasse um recado aí para esse guerreiro que está assistindo a gente aqui agora, para as pessoas. Primeiro recado é o seguinte, para esse cara que está saindo das Forças Armadas, para ele ter uma vida, uma jornada de excelência, um bizu, uma informação, uma Cara, motivação. nunca deixe de ser o paraquedista que você foi. Você só vai entender a força que isso tem, que você tem, por isso, caindo para dentro, sabe? Assim, eu hoje eu posso dizer que eu não seria o homem que eu sou de 53 anos se eu não tivesse passado pela tropa paraquedista. E a tropa paraquedista foi mais importante que a minha faculdade de Direito, disparado, mais importante dos outros desafios físicos que eu fiz. Então, assim, no primeiro você tem um choque, né? Você tem aquele trauma da apneia, né? Você vai, puxa, botar com a cabeça embaixo d'água, vai conseguir respirar, não vai ter oxigênio. Mas, cara, tudo é um processo. E a gente sai da brigada preparado para isso, né? E não deixar o rótulo, né? Às vezes você sai dali, pô, ficou na brigada, perdeu seu tempo. Não, cara. Não, você ganhou a vida. O cara tem que acreditar. Assim, a transição é ruim para todo mundo. Hoje tem caras que eram oficiais do Exército, de unidades de elite do Exército Brasileiro, que fizeram a mesma opção e passaram também por uma transição pela difícil. dificuldade, passaram pelo processo. Entendeu? E a história comum que todos nós aqui temos. O cara chegou, o que resgatou ele daquilo ali? A alma de paraquedista dele, a formação dele. Excelente. Então, assim, a ferramenta todo mundo tem, cara. Excelente. E agora é o seguinte, irmão, o que é ser um eterno herói para você? Porra, esse paraquedista em qualquer situação que a vida te apresenta, porra. Ele, assim, ninguém vem te salvar, né? Mas o paraquedista salva sempre, né? Quando você bota ele na... Meu irmão, assim, eu sou o cara que ouça a música Eterno Herói e chora até hoje. Né? Eu, quando dou algum acerto na vida, o primeiro brinde é para a tropa paraquedista. Então, assim, você entender que você ter maturidade a despeito do que te digam, do que te falem, do que o mundo te apresente. Cara, você, na fase de ouro da sua vida, você fez... existe é chato falar isso, não existe estudo, né? Mas o exército americano faz estudo para tudo, né, cara? Então, assim, esse tipo de formação, né? Tropa paraquedista, curso de comandos, a gente está falando aqui da tropa paraquedista do batalhão Rangers, né? O cara sempre fala assim que a proporção de homens de cada 100, 3 conseguem. Então, assim, é você entender que dos seus 100, você teve entre os 3 heróis que conseguiram, né? E que você, cara... você vai representar a brigada. Uma das coisas que o instrutor falava lá pra gente no começo é que assim, o paraquedista morre, ele tá aí para isso, né? Agora a tropa paraquedista vive para sempre. Então o PQD vai viver para sempre, né? Não morre, né? Não morre, jamais. Minha fala muito isso, o PQD não morre. Não morre, pô. Assim, eu falo para meus filhos desde pequeno, não morre, é eterno. Eterno. Cara, então ser eterno herói, cara, é você ser muito comprometido com você mesmo, com o seu histórico, com a sua biografia. A tropa paraquedista assim, eu posso ficar aqui o dia inteiro falando e tenho vários adjetivos para dizer. Mas, cara, que a gente, para iniciar o podcast ali, começa no Eterno Herói, tá vendo? Eu só consigo começar, tem que ter essa musiquinha aqui. Meu. Pô, cara, é um mantra, né, bicho? É um mantra. E quando você olha, o que o cara realiza, cara, é aquilo ali, cara. Né? Muito antes, eu falei que eu assisti Band of Brothers milhares de vezes, as pessoas não têm dimensão. 10 vezes ao ano, tu falou isso. Você não tem dimensão do que é, pô,
você saltar atrás, ser preparado para isso, as condições que saltar atrás da linha inimiga, progredir, assaltar a elevação, ficar 72 horas e depois retrair a pé, sabe? Você fala assim, parece que É realidade. não é a realidade, irmão. E aí tem uma frase do James Given, da Segunda Guerra Mundial, que eu também sempre falo para meus filhos lá em casa, né? O paraquedista está cercado e a natureza da missão dele é essa. Você está sempre cercado, Sempre. porque eles estavam em Badstone, tem até no Band of Brothers, e os alemães cercaram eles, aí o cara foi falar, olha, mas vocês estão cercados, o general alemão falou para eles, vocês estão cercados, é melhor se render. Ele falou, olha, mas estar cercado é da natureza da tropa paraquedista. Então pra gente não vai ser fácil nunca. E a vida cerca a gente, né? Se você não tiver mentalidade eterna herói, irmão, esquece. Se você não tiver, né, imbuído do espírito dessa música, cara, e do título que te deram, esquece, irmão. Da luta ninguém deterá. Não, irmão. Cara, uma máquina de guerra, né? Isso aí, o pau de... Máquina de guerra, é madeira que cupim no rompe. Furador de nuvem. Quando gira, até que ele se vira. E agora é o seguinte, pra gente finalizar aqui, irmão, agradecer pela tua presença. Pô, junto. David, pedi pra tu pegar pra mim ali o perfume dele ali, por favor. E é o seguinte, um recado pra empresa contratar um herói. Para as empresas que estão ouvindo a gente conversando aqui, cara, vocês não têm noção da qualidade do material humano que está à disposição do mercado. E a gente falou muito aqui, eu falei algumas vezes, o caráter é o fundamental. O cara que vem de uma unidade como a tropa paraquedista, inclusive aqui no Brasil, ele tem um caráter que seja qual for a habilidade que você entregue no prato para esse cara, ele vai entregar a missão cumprida. É assim, quem quer excelência e performance não vai ter erro. Vai beber na fonte limpa. Excelente, meu irmão. Foi um prazer. Quero te agradecer pela oportunidade aí de poder compartilhar um pouco da tua trajetória junto com nossos camaradas, fomentar aqui a nossa comunidade, o nosso batalhão Eterno Herói, que para você ver, cara, que existe vida após a baixa. Camarada serviu em 1993, entrou como recruta, como soldado, saiu cabo, se destacou. Hoje é um excelente profissional, tem sua família, seu filho morando em outro país. E assim, cara, você também pode. Só depende de você. Então, é só você fazer o que ele fez, modelar. Existem etapas da vida que você precisa olhar para outra pessoa e modelar ela para que você possa ter resultados melhores. Porque não justifica, não adianta você falar que, eu não tenho tempo, eu não consigo, meu pai não... Irmão, faça o que tem que ser feito. E de verdade, você sabe o que tem que ser feito. É só lembrar. Às vezes, é o seguinte, André, às vezes eu tô em casa, minha esposa pede pra fazer alguma coisa, eu falo, depois eu faço isso aí. Ela vai logo o seguinte, ela vai logo no emocional. O PQD! O PQD! O PQD! Aí, opa, calma aí, agora tem que ir, agora tem que fazer. Mas eu não sei nem se você vai botar na edição, mas eu tenho que fazer uma menção à minha filha, porque eu tenho uma filha, que se eu não falar, ela vai brigar comigo. Manda um abraço aí pra todo mundo. Tô mandando um abraço pra ela, Laura, minha filha. Laura também? Minha Laura também. Essa aí foi a que moldou o PQD, né, cara? Porque eu tava preparado pra ter filho, né? O moleque, tu bota o chinelo, a camisa furada, ele tá vivo. A menina, você tem que botar. E eu passei por todas as fases. E aí também era o PQD imbuído na missão, né? Pintei unha, vi filme da Barbie, comprei boneca, pintou meu olho. Enfim, mandar um beijo pra ela aí, porque ela também é uma parte fundamental dessa trajetória. E ela que segura a onça. Excelente, irmão. Filha, eu falo que eu tenho uma filha só, né? 10 anos também, a Laura, e é o que transforma a gente na filha mulher, né, cara? Com o homem. É uma conexão toda hora. Na verdade, é o que dá pra gente aqueles dos 4 arquétipos que o homem tem, né? O mágico e o rei, quem dá é a filha, né? O guerreiro e o filósofo é o filho, mas a filha é que te molda, né? Molda, um jeitinho diferente. Irmão, isso aqui é uma lembrança nossa aqui do Eterno Herói. Isso aqui é o perfume com cheiro de nuvem. Boa, aí sim. É o perfume com cheiro de nuvem do Eterno Herói. Aí sim, cara. Pra lembrar aí, irmão, pra você. Aí, meu irmão, o PQD tá arriscado, tá arriscado até eu não abrir, porque é icônico. O Hope com a caixinha camuflada. É pra gente celebrar esse momento aí, cara. Te lembrar, bicho, você de fato é um Eterno Herói. Foi um prazer compartilhar a tua jornada aqui, irmão. Obrigado, irmão. Parabéns. Tamo junto. Isso aí, precisar, tamo aí. Tamo junto. Ordens. Fosse honra, guerreiro. Até o próximo episódio aí, ó. Comente, compartilhe. Se você ficou com a gente até o final, deixa aí o teu número aí de formação, deixa teu batalhão. E se você está precisando de uma oportunidade de se recolocar no mercado de trabalho, se conecta ao Eterno Herói, com certeza tem uma oportunidade que pode ser para você. Fosse honra, tamo junto, um abraço.